Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, meu amigo Nailor Marques Júnior, professor, palestrante, uma das mentes mais divertidas e brilhantes que eu conheço, capaz de navegar de Machado de Assis ao comportamento dos idiotas nas redes sociais, com a mesma categoria. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Até que enfim, hein, meu? Puta vida, que dificuldade, cara. Alguns anos, mas tá bom. A gente Cheguei. tenta e vai. Uma hora vai. Ou agenda enrolada, né? Demorei, mas cheguei. Você já conhece o Leadercast, sabe que ele começa com 3 perguntas absolutamente fundamentais que revelam a sua essência. Então vamos às 3, por favor, não erre, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Nailor Marques Júnior, 55 anos, e hoje eu sou mentor profissional e palestrante. Mentor profissional e palestrante? Fica contando suas histórias pros outros, bicho, é isso? Mais ou menos. Eu fui um contador de histórias a vida inteira. Uhum. Na verdade, eu só acredito em contar histórias. Você sabe que não foi o Mark Twain. O Mark Twain disse uma coisa. Quando eu era jovem, eu contava as coisas que tinham acontecido e as coisas que eu tinha inventado. Uhum. E agora que eu fiquei velho, eu só conto as coisas que eu inventei. É isso aí. Eu sou exatamente isso, eu gosto disso. Eu prefiro uma mentira bem contada. Eu gosto de contar histórias. Até porque a civilização foi construída em torno de contar histórias. Sim. Quem não sabe contar história não sabe nada. E se você olhar em volta na tua vida, cara, você vai descobrir que o teu tempo é dedicado a ouvir e apreciar a história, sabe? De uma assinatura do Netflix, aquela aula que você fica parado nela, a notícia do jornal, tudo é contação de história. Então, no fim das contas, nossa profissão é isso, cara, contar Você sabe, história. Luciano, eu estava numa empresa ontem, uma empresa que eu assessoro, e agora que a gente está começando um trabalho, eu perguntei a eles, olha que coisa engraçada, eu perguntei a eles, que histórias vocês querem contar de vocês? Sim. Que história vocês querem que seja contada aqui? Porque a gente não encontrar uma narrativa para essa empresa nunca vai ser nada. Porque uma empresa na verdade, aquilo que a gente conta dela. Sim. Não é verdade? A gente conta coisa de uma empresa, sempre tem uma história para contar. E aí, no fim das contas, a gente nunca mais sabe se aquilo é uma lenda ou se aquilo é verdade. A gente ouve falar do Ford, do Forbes. Você nunca sabe quanto aquilo é verdade, Vanderbilt, sei lá, quanto aquilo é verdade, Rockefeller, ou quanto aquilo é mentira. Não é? Até que você assiste um filme, né? Essa semana a Netflix lançou um documentário sobre o Osho, o falso guru lá, e desmontou, destruiu o cara de um jeito. Quer dizer, eu quantas vezes eu vi, repliquei frase do Osho, e aí sabe aquela vergonha retroativa assim? Fala, nossa, eu repliquei um picareta do caramba. Mas é isso, é uma história bem contada que as pessoas caíram. Eu também caí. Você nasceu onde, cara? Eu nasci em Presidente Prudente, em São Paulo. Aqui em São Paulo. Você é paulista daqui Sou mesmo? paulista, Né? Alta Sorocabana. De Porta Porco? Opa! Alta Sorocabana, nasci na Vila Dubos, cara. De Vila Dubos para o mundo. Bem-vindo. Seu pai fazia o quê? Sua mãe fazia o quê? Cara, meu pai teve uma ascensão meteórica na vida, uma coisa esquisita. Meu pai era, quando eu nasci, eu vim de uma infância pobre mesmo. Não é história de palestrante, não. Mas quando eu nasci, meu pai era desses caras que sobem poste, assim, pra sabe, tipo, que conserta energia elétrica, faz essas coisas. E daí ele entrou para um banco para trabalhar como assistente, mas era um homem muito inteligente, tinha uma inteligência financeira, assim, muito... E teve uma ascensão meteórica. Ele entrou como boy do banco, na época tinha outro nome, contínuo. E ele, em instante, chegou para a Caixa, gerente, foi gerente regional do Mercantil de São Paulo. E depois se especializou em abrir agência. Ele era especialista em abrir agência. Aí o Mercantil de São Paulo fez uma grande expansão pelo interior de São Paulo. E o Unibanco estava expandindo Paraná. Aí chamaram ele, ele foi fazer a mesma coisa no Paraná e abriu 70 agências no Paraná.
E aí a gente mudou para o Paraná, tinha 13 anos, vivi em algumas cidades até que parei em Maringá, onde eu moro hoje. Depois meus pais se separaram, e aí vida que segue. Seu pai não era um empreendedor, seu pai então trabalhava para uma empresa. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe dona de casa. Dona de casa. Tem irmãos? Tenho mais 4. Mas você é o quê? Sou do meio. Sou do meio. É isso aí, só para situar, tá? Tranquilo, sou do meio. Tuas referências e tudo mais, né? O que o Nailorzinho queria ser quando crescesse? Diplomata. Eu estudei desde pequeno. Eu era pobre, mas eu achava diplomata a coisa mais bonita, sabe? Eu achava aquilo, eu não sabia que fazia um diplomata. E hoje eu sei que não faz nada. Mas naquela época eu não sabia, eu achava que o diplomata fazia uma coisa super legal, não é? E eu sonhava com isso, tanto que eu estudei para ser diplomata. Eu fiz direito porque eu queria ser diplomata. E eu sempre, sem modéstia, eu fui um estudante assim muito, muito bom, né? Eu não era um sujeito irrequieto. Eu até agradeço que no meu tempo não havia Ritalina. Se houvesse, provavelmente eu teria sido vítima. Eu sei que a Ritalina tem alguma função, mas sei que ela não era para mim. Acho que tem mais doente do que doença no meio da parada. E o fato é que eu era irrequieto, eu assistia aula em pé, mas sempre, assim, um dos primeiros da sala. Isso tem nome, hoje chama-se transtorno... exatamente, de hiperatividade, de atenção, exatamente. De hiperatividade. E a Ritalina é para isso. E graças a Deus não tinha no meu tempo. Então eu pude seguir minha infância normal, só com moleque arteiro. Só que eu era o arteiro pior que tem, né? Porque eu era o arteiro que tira 10. Né? Então você não tem como. Hoje um professor, ele quer punir o arteiro, porque normalmente o arteiro, o cara que é bagunceiro, é o sujeito que é bagunceiro e tira nota vermelha. Sim. Eu era o bagunceiro que estava na turma, então não tem como me punir. Né? Então o que as professoras faziam? Elas me ajudavam, e isso eu agradeço muito, minhas professoras de 1ª a 4ª série, muito mesmo. Tanto que um dos meus livros de educação, eu dediquei a elas, porque eu acho que elas fizeram um trabalho bem bacana comigo, compreendiam isso, entenderam isso, talvez intuitivamente, não sei, mas entenderam, e elas sempre me colocavam como ajudante da sala, o cara que é o ajudante da sala. Então os alunos que entendiam tinham mais dificuldade para entender, eu era o cara que ia ajudar a explicar a lição. Eu me sentia importante fazendo isso, elas me ocupavam, né? E de alguma forma eu aprendia mais ainda, né? Porque quando você ensina, acaba você aprendendo mais. E eu acabava tendo a responsabilidade de continuar sendo o aluno que tirava boas notas, porque senão não podia explicar para os outros, você vai viciando naquilo. E assim foi a minha vida. Isso tudo foi aonde? Isso em Presidente Prudente. Tudo em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Isso foi antes de você mudar para o Paraná? Eu mudei para o Paraná para fazer a 8ª série. Tá. Que idade você tinha lá? 13, eu vivia até os 13 anos lá. Tá. Quando eu completei os 13, aí eu vim para o Paraná. Tá. E essa ideia tua de ser diplomata previa que você ia ter que estudar fora de lá? Sim, você não ia poder ficar lá, você ia ter que ir para algum lugar. Mas eu não sabia, na verdade, exatamente o que era. Sabe quando você deseja ser uma coisa que você não sabe exatamente? Eu falei, quero ser astronauta. Aí falou, o que faz um astronauta? Vai para o espaço. O que faz um diplomata? Um diplomata é um cara que vive em outro país, negociando com pessoas. Desde pequeno, Luciano, uma coisa inacreditável. Eu sabia que eu tinha nascido para ensinar e eu sabia que eu tinha nascido para negociar. E é exatamente o que eu faço. Eu sou um construtor de raciocínios. Então alguém pergunta assim para mim, qual é a sua especialidade? E eu ouço direto, eu digo, eu sou um construtor de raciocínios. Essa é a minha especialidade. Eu sei construir raciocínio. Você me dá uma ideia e eu sei construir um raciocínio a partir dali. Você me dá um propósito e eu sei como transformar. Eu não sei fazer coisa. Eu nasci com 2 mãos esquerdas. Você pede assim, faz corta esse papel aqui, eu corto errado. Dobra esse aviãozinho, uma asa é maior que a outra. Sempre foi assim. Então a coisa que eu mais ouvi na escola, minha vida inteira, como seu trabalho é feio, como seu trabalho é feio, como seu trabalho é feio. Ainda bem que eu também não acreditei nisso, que eu também nasci com um botão. Você sabe que isso é uma espécie de autismo, né, cara? Pode ser. Pode ser mesmo. Eu nasci com um botão que me impedia de ouvir esses comentários que eram... que me diminuíam e que me impediam de ser quem eu queria ser. Quando eu estava na primeiro ano do ensino médio, e eu sempre fui um bom leitor, né? Dos 14 aos 20 anos, eu fui o maior leitor da biblioteca pública da minha cidade. Depois ganhei um prêmio por isso. Ganhei todos os anos. Mas era assim, uma coisa assim, ofensiva. Porque assim, se premiavam do 1º ao 5º lugar. O jeito que ganhava 5º lugar tinha lido assim, 16 livros no ano. Que é muito, um brasileiro que lê 1 livro e meio, você imagina. Então 16 era muito. Aí o 2º lugar, sei lá, o 4º lugar tinha lido 20, o 3º lugar tinha lido 30, o 2º lugar 36 e aí o Nailor tinha lido 200. Às vezes tinha que somar todos e multiplicar por 2 ou por 3 para dar o que eu tinha lido. Então isso sempre foi assim. Então a professora ia e dizia, a gente leia um tal coisa. Eu dizia, eu já li. Ali um tal coisa, eu já li. Já li também, o fulano já li também. E aquilo foi irritando ela. No lugar, ao contrário das minhas professoras de ensino fundamental, no lugar dela ficar feliz, ela foi ficando irritada. E um dia ela virou para mim e falou assim, você é um mentiroso, você não vai dar nada na vida. Se você continuar mentindo dessa maneira, você não vai dar nada na vida. Né? E aquele xizão na minha testa. Só que acontece que eu tenho uma chave que desliga isso.
Sabe quando você reconhece um idiota e lá dentro tem alguma coisa que desliga, né? E eu tive chance... Ela faz barulho quando desliga? Não, só desliga, cai a chave. É sorte sua, porque se você entrar no Facebook e fizesse barulho, você tava louco. Não, tava louco, eu enlouqueci mesmo. Ela só cai a chave. Sabe quando você fica ouvindo alguém, parece que some o som da voz da pessoa e fica blá 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 blá? Eu fico ouvindo isso. Então, esse tipo de coisa, eu sou o sapinho surdo daquela historinha que você vai subir na montanha, tudo mais, não vai conseguir, eu sou o sapinho surdo. Entende? Eu vou seguir na minha vida. Eu não sou um super-herói, não sou uma pessoa que, ou vencedor, o cara que sabe fazer tudo, o cara que... self-made man, não acredito nada disso. Eu sou um cara que trabalha, eu estudei a vida inteira, eu estudo, continuo estudando, trabalho pra caramba, então não tem nada assim de heróico na minha vida. Eu sou um cara determinado que sai e trabalha, né? Mas eu acredito em trabalhar. Né? Como é que era a relação com os amiguinhos que eram garotos normais? Eu sempre tive bons amigos, mas sempre fui um sujeito mais isolado, porque, obviamente, se você estuda, você é mais isolado no Brasil. E olha, eu tive uma coisa que eu acho também que era ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom, olhando a minha história. Que eu nasci odiando futebol. Eu fui criança nos anos 70, imagina, se criança nos anos 70 não gostava de futebol? Sim. Então, enquanto a brincadeira era pega-pega, sei lá, qualquer brincadeira dessas, era legal, passa-anel, balança-caixão, não bom. Quando em determinado momento diziam, agora nós vamos jogar futebol. Eu dizia, então vou pra casa. E eu ia pra casa fazer o quê? Ler. Era exatamente isso que eu eu ia fazer. É uma coisa interessante, você sabe que na minha época lá no interior também foi Bauru e tudo mais, né? Eu não era esse maluco de leitura assim, mas eu lia, e eu acho que eu lia mais do que os outros moleques, né? Eu me lembro que eu assinava o Clube do Livro. Sim, Clube do Livro também. E chegava o carteiro com uma caixa, cara. E aquela caixa de papelão, eu abria e tirava de dentro 6, 7 livros. E só vinha clássico, né, cara? Delícia. Moby Dick de um lado, Miguel de Cervantes do outro. Uma loucura aquilo. Puta, eu ficava louco com aquilo lá. E aí eu escrevia e tudo mais, e, cabelão, baita óculos, aquela coisa toda. E eu me lembro que uma vez eu vindo para São Paulo, eu sentei no ônibus junto com um cara que era do jornal lá de Bauru. O cara que escrevia e tudo mais. E o cara veio sentado, e ele curioso, né, comigo. E ele me fazia perguntas que depois eu saquei e falei, cara, esse cara acha que eu sou anormal, cara. E queria saber se eu namorava, se eu jogava bola, se eu saía com os amigos, porque ele me considerava que eu era uma coisa fora do normal, né? E depois que eu parei pra pensar, eu falei, mas por que tá me perguntando isso tudo, né? Porque eu tinha esse hábito esquisitíssimo de ler, ou de escrever, ou de desenhar, quando todo mundo tava na rua jogando bola e fazendo quer dizer, a própria sociedade te coloca num lugar e bota o tal xizão na tua testa, né? Tem gente que acha que é legal e faz bem, outros ganham pro resto da vida uma pecha que... Exatamente. Eu, no meu caso, eu acho que eu nasci meio já era uma doença que não tinha, que eu já sabia que aquilo não me afetava. Eu não sei, eu nasci desafetado. Entende? Eu nunca fui um sujeito de mimimi, nunca fui. Né? Eu nunca fui uma pessoa assim, eu sou um sujeito que anda na rua, e se você gritar assim, palhaço, eu sou o único cara que não olha. O idiota, otário, eu não olho. Se você gritar o bonitão, eu sou o primeiro que olha. Mas se você gritar palhaço, eu nasci com uma autoestima, assim, uma coisa incrível. E sempre foi assim. Entendi? Esse tipo de coisa não me afeta. Porque eu divido o mundo em 2 tipos de pessoas. Eu sempre conto nas minhas palestras que eu divido o mundo em 2 tipos de pessoas. Os que gostam de mim e os bestas. Então só tem 2 tipos de gente. Gosta de mim, não gosta de mim é besta. Não tem outro. Não há meio termo. E não vale a pena perder o tempo com a besta. Não vale o tempo. E tem uma coisa, né? Entre o gostar de mim e o ser besta, não existe 50 tons de cinza. Né? Gosta de mim ou é besta. Ponto final. Então pronto, se você não gosta de mim e você demonstra que não gosta de mim, dentro da minha cabeça já fica besta. Uma coisa é você argumentar comigo, é diferente. Eu não estou dizendo não gostar de mim, argumentar, me contrariar, não é nada disso. Eu sou um sujeito que adora uma conversa. Se você conversa comigo e discorda de mim de modo inteligente, eu sou o cara para esse tipo de conversa. Eu estou dizendo não gostar mesmo. Aquele cara que gratuitamente não gosta ou resolveu te encher o saco. Isso normalmente acontece com o jeito que é otário por natureza. Tem gente que é otário mesmo. Aí ele não tem nada para fazer com você, ele resolve te encher o saco. Esse cara não, eu desconsidero completamente. Eu não nasci para educar esse tipo de gente. Essa tarefa não é minha. E as mídias sociais trouxeram tudo isso à tona, né? Claro. Cara? O que tem de gente aí, meu Deus. Eu tava olhando essa semana, você sabe, eu fui fazer o Leadercast lá com o Olavo de Carvalho. Sim, claro. E eu já sabia que eu tinha uma bomba na mão, porque é um cara contestado e tudo mais. É brilhante, mas é polêmico. Eu falei, então a hora que eu publicar isso aqui, eu vou apanhar que nem um louco, né? Eu fiz o podcast e também trouxe a gravação em vídeo, e foram 2h20 e pouco de vídeo. Eu fiz questão de botar integralmente e publiquei no YouTube,
Com a turma me dizendo para não perder tempo, porque não ia acontecer nada. Bom, já tá com mais de 65 mil visualizações ali, né? E tem comentários embaixo, 500 comentários. Aí você começa a ver os comentários. Então vem o comentário legal, o comentário que agrega, aquele cara que sacou alguma coisa que foi dita, porque é muito legal. E no meio entra um cara assim, é um idiota. Como é que é? Ô entrevistador ruim pra caralho, né? Pô, e xingando em 2 horas e 20, uma pergunta que foi feita e o cara... Ele desconsidera tudo o que aconteceu para focar naquela pergunta que você vai ficar, isso não foi nem a coisa mais importante. Aliás, foi um comentário que foi feito ali que não tem nada a ver. E as outras 2 horas e 18 minutos. Então, ele destrói tudo aquilo em função de 1 minuto e 1 minuto e pouco, né? Ele passou as 2 horas procurando esse minuto, né? Tem que ser muito otário. Ele passou procurando esse minuto. Tem que ser otário. É otário. Né? Tem é que ser otário. Jogou fora a vida dele e chega no final. Outro dia eu fiz um outro programa. Fiz o Café Brasil, Já Que Sou Brasileiro, contando a história da Soul Music no Brasil. Certo. Cara, o programa tem quase 2 horas de duração, uma puta pesquisa, entrevista com um monte de gente. O programa é riquíssimo, ele conta a história da Soul Music de um jeito... Pô, deu um trabalho de um montão de fazer. Publiquei o programa inteirinho e pedi para minha produtora, no final do programa, colocar uma lista com os nomes de todos os músicos. Eram mais de 50 músicos, uma lista de quem participou do programa. Sim. E a gente publicou. Depois o cara entra para fazer um comentário e o comentário dele é para ofender a nós, porque 2 nomes da lista estavam com um erro assim de digitação, certo. Sabe, um erro idiota. Então, Valesca Popozuda estava com V, não estava com ou estava Vanessa, certo. Vanessa Popozuda. Sei lá. E eu olhei aquilo e botei um comentário pro cara e falei, bicho, puta programa, 2 horas, edição, uma pesquisa, o que você conseguiu enxergar do programa foi um erro na lista que nem consta do programa. Sim. De novo, tem que ser muito otário. É muito otário. É pra gastar a vida dele para esse tipo de coisa. Você sabe que as pessoas sempre perguntam se as pessoas ficaram mais burras, mais idiotas, ou se não. Eu acredito que as pessoas sempre foram burras. O que a rede social fez foi revelar a burrice. É que na verdade a gente não teve, porque a gente tem uma coisa assim com a história da humanidade, né? Eu vejo assim, quando eu ensinava, eu dizia assim, o cara falava, vamos estudar os gregos. Tá, que gregos? 5 séculos de Grécia. Quantos gregos legais tem ali? 200, para ser bem bacana. 200, o resto é povo. Vamos estudar romanos, contando generais. 5 séculos de Roma. Quantos romanos tem? 200? 100? Né? Contando generais. Não tem, cara. O resto é povo. Só que a gente fala, gregos, dá a impressão que todo mundo que nascia na Grécia já era genial. Né? E não era nada, era povo. E aqui o que está acontecendo, só que naquele tempo não tinha Facebook. Né? Se tivesse, a gente ia saber a dimensão daquilo. Né? É um sujeito que entra para criticar você e escreve errado, escreve mal. Né? Tem um português errado, conjuga verbo errado, não sabe concordância e está criticando você. Tipo, vai para a escola. Pior, não, incapaz de entender o que leu ali, né? Exatamente. Humberto Eco falou, né, que a internet deu espaço deu o palanque para os imbecis. E foi crucificado no final da vida dele, né? Sim. Falou e logo morreu, né? Foi crucificado por causa e falou, tá certo, cara. E é exatamente você deu um megafone na mão do idiota, né? É isso mesmo. E quando você fala isso, você já vai tomar pedrada de todo lado aí, porque quem é você para definir se um cara é idiota ou não? Depois desse papo nosso, pode saber que a gente vai levar. Eu estou acostumado, você também está acostumado, lobo grande, pode bater à vontade, não é verdade? Até a gente gosta, né? E eu gosto até que os idiotas se identifiquem. Sabia que às vezes acontece isso, né? Eu me lembro que quando eu fui ao Jô, eu recebi 5 mil e quase 6 mil e-mails depois. E mais ou menos 800 eram gente destruindo assim, mas batendo forte. Aí eu disse a Silvana, que cuida da minha agenda e tal, olha, esses os que são legais, estão elogiando, você mesmo responde. Obrigado, bacana, bom ter visto, babá. Os outros eu quero responder. Respondi todos, pessoalmente. Acho que 863, 853, uma coisa assim, pessoalmente. Né? Então o cara me escreve, um sujeito aqui de uma universidade, não vou entrar no nome da universidade de novo, mas o cara me escreveu de uma universidade aqui de São Paulo, vários, de 2 grandes universidades, que o cara detonando, não é? E esse o jeito que não trabalha, o jeito que vive encostado no Estado, o cara que, enfim, esse sujeito. E o cara escreveu umas 70 linhas. Do começo ao fim, cara. O cara, você é um idiota, não sei o que, não sei o que, tá? E terminou assim, você é um covarde. Porque é gostoso ir lá gravar um programa que depois você não tem como ninguém rebater e tal, não sei o que. Se você for homem, se você for o cara que você diz que você é mesmo, publica, deixa esse... Porque tinha a mediação do comentário, deixa o comentário aí, se você for homem e tal, não sei das coisas. Aí eu disse pro cara, rapaz, antes de eu publicar, quero dizer uma coisa a você.
Você escreveu quase 70 linhas, em todas elas, ou quase todas, você escreveu você com C cedilha, cara. Cara, você escreveu você com C cedilha, um cara que sabe escrever você não sabe escrever nada. Não sabe escrever nada, você é analfabeto, nem você não tô na opinião do Word. Cara, então a minha sugestão é, se você realmente é o valentão que está dizendo que é, autoriza eu publicar o comentário, que eu vou publicar, porque eu não estou publicando para não ofender meus leitores. Mas se você for, deixa eu publicar, porque eu vou publicar o seu comentário e o meu embaixo. Manda aqui a autorização, estou esperando até hoje. Nunca veio. É assim, quer dizer, é o sujeito que acha. Tem um monte de gente achando tudo, né? Você vai lá, o cara que acha, o cara leu duas porcarias e ele acha. E é o que acontece, ele aprendeu com o professorzinho dele, né? Que o mundo só tinha um viés, né? E é nós contra eles. E o que acontece é que ele, a partir daí, ele coloca você dentro de uma caixa e ele não quer ouvir o que você tem a dizer. Ele não quer ouvir nada. E ali é a mesma coisa, né? Quer dizer, muita coisa legal. Mas o cara pegou um ponto da entrevista que ele não gostou. E aí aquele ponto foi o suficiente para ele destruir. Mas eu respondi pessoalmente, cada um. Eu acho que o idiota, de alguma forma, em algum momento, alimenta a gente. É importante saber. E eu sempre digo às pessoas, quando eu falo para professores, quando você se tornar professor, pense numa coisa. Mantenha na sua cabeça o melhor professor que você teve e o pior. Quando você começar a entender por que aquele professor era ruim, é porque você está ficando igual. Então, quando você entender, agora eu entendo porque era daquele jeito, é porque você está ficando exatamente igual. Então a gente tem que se manter balizado pelas duas coisas. Por isso que o idiota às vezes ajuda a gente a soprar o vento e tal. É assim, porque planta precisa de estrume, né? Então tem que ter um estrume ali embaixo para a terra poder, para a planta poder florescer. Ó, você que está ouvindo a gente aí, você deve estar horrorizado, já derrubou um monte de disjuntor aí, porque, puta que arrogância, puta cara arrogante, não sei o quê. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque eu estou na mesma posição que você, eu tomo porrada igual a você, e eu sei que depois de um bom tempo a gente ganha uma casca grossa. Sim. E eu vou votar o Olavo. O Olavo manda, você sabe pra onde os caras. Sim, né? exatamente. Ele falou que eu não tenho saco. Ele encheu o saco. Eu saquei que o cara não entendeu. Não sabe o que tá falando, eu mando pra puta que pariu. Ele manda mesmo. E às vezes me espanta, às vezes, com o linguajar que ele usa. Sim, ele usa aquele. A turma olha e fala: meu, que horror, que absurdo. Eu falo: não, cara, isso é casca grossa. Eu não tenho mais tempo pra perder com isso, cara. O tempo que eu vou gastar discutindo com o idiota, eu pego e faço um texto legal pra publicar pras pessoas que querem ouvir, né? Sim. E foi uma coisa, Nelo, que passou um bom tempo para eu conseguir, para eu compreender direitinho o que significa a gente ter uma audiência própria, né? Ter uma audiência, gente que vem me ouvir e que o termo não é gosta, mas é gente que me ouve porque acha que de alguma forma eu posso agregar. Talvez nem goste de mim, mas ouve porque, eu não gosto desse cara, mas ele tem uma argumentação ali que me faz pensar, etc e tal. Então, a importância de você se entregar e se dedicar para esse tipo de gente, né? Então, a minha audiência proprietária, é para ela que eu existo e o que eu quero fazer é alimentá-la. Se de dentro dela sai um cara que vem brigar comigo e que vem não fazer uma contra-argumentação legal, que os dois crescem, mas vem me xingar e tudo, bicho, eu descarto, né? Toma um bloco, não me enche o saco. Eu não posso perder o tempo com esses caras. Eu vou perder tempo com... Não é nem perder tempo. Eu vou usar o tempo que eu perderia com ele para agregar alguma coisa para as pessoas que querem, que acham que eu posso agregar alguma coisa. Você sabe, delas, Luciano, né? que a minha vida inteira de professor, eu dizia isso aos meus alunos, né? Tem muita gente chata, muita gente idiota, mas também tem muita gente legal. O mundo é cheio de muita coisa legal. Eu não tenho nenhuma intenção de agradar ou deixar de agradar. E também volto a dizer para quem está nos ouvindo aqui, se o cara puder ouvir até o fim, não é? Não parar já na hora dos idiotas, eu não sou super-herói, não sou um gênio, não me considero o super-inteligente, nada disso. Eu sou um cara que estudou, eu estudo. Eu gosto de estudar, eu continuo estudando. Né? Eu sou um cara habilidoso, um sujeito que eu não sou um cara talentoso. Eu acredito que eu tenho que estudar todo dia para ter aquilo que eu tenho, para saber um pouco mais. E eu não acho que eu fiz nada assim de especial. Eu só acho que eu sigo fazendo, então eu sou o somatório das coisas que eu fiz. Quem seguir um caminho, estudar bastante, também vai fazer a mesma coisa, vai fazer coisa muito melhor. Só para saber que eu não me acho, como as pessoas falam, você se acha, eu não me acho nada. Eu sou o resultado daquilo que eu fiz e daquilo que eu continuo fazendo. Tem gente que concorda com isso, tem gente que não. Tem gente que chama de arrogância, eu chamo de determinação. Né? Então eu acho que basicamente é isso. Só para as pessoas saberem que eu não me considero um super-humano. Né? Eu não me comparo. Muita gente acha que você está se comparando. Eu não estou me comparando a nada. Né? Eu reconheço, quando eu vejo um Leonardo da Vinci, eu sei o que é Leonardo. Eu sei a distância que há entre mim e o Leonardo. Né? Eu sei o que é Michelangelo, eu sei o que é Mozart, eu sei o que é isso. Né? Eu sei o que é Shakespeare. Né? O Augusto dos Anjos, o Guimarães Rosa. Eu tenho total noção de quem eles são. E estou preparado para admirar aquilo que eles fazem, mesmo quando eu não concordo. Porque há coisas, por exemplo, Augusto dos Anjos, quem me conhece sabe que é meu poeta preferido. Mas tem coisa que eu leio
Não, esse não é o poeta, não é o poema que eu gostei. Mas eu reconheço que até aquilo que ele faz que não presta é bom, como Machado de Assis. Até o que não presta é bom. Então, eu tenho maturidade intelectual suficiente para entender isso. Ou às vezes não gosto de um autor, mas entendo que aquilo que aquele autor escreve faz muito sentido, ou provoca em mim outras coisas. Então, isso é intelectual, isso é interessante. Sim. Então, é atrás desse mundo que eu tô, é esse mundo que me interessa. E buscar o que tem de positivo, né? Qualquer coisa que seja, né? Eu tive aliás, voltando a essa história do comentário aí, no programa Colava, eu estava comentando ali que eu publico frases sempre no Facebook, e eu faço questão de buscar umas frases que sejam polêmicas, né? Então eu não tenho problema nenhum de publicar. Eu publiquei frase de Hitler, publiquei frase de Mao Tse Tung, publiquei Pol Pot, que são caras para serem execrados da história da humanidade. Mas as frases são sensacionais, cara, né? O Hitler bota... Eu estava até procurando ontem para ver o que eu tinha escrito do Hitler, né? E ele bota lá que o grande problema para enfrentar não é o homem de coragem, é o homem de fé, né? Que a fé é o grande problema, né? E outro que ele colocou é que falou: a grande vantagem dos governantes é que as pessoas não pensam, uma coisa assim. Que quando você lê aquilo, vê quem assinou o nome embaixo, aquilo ganha um outro sentido, né? E aí entra um cara comentando lá, ainda no negócio do Olavo. Olha, eu vi aqui, eu admiro esse jornalista aí, mas eu não consegui entender essa história dele vir, botar Hitler e tudo mais. Ele botou esses nomes aí porque as pessoas não são capazes de compreender as coisas, e no fim ele fica fazendo propaganda pra esses caras, não sei o quê. Então eu quero dizer o seguinte aqui, ó. Eu espero que você só seja ignorante, porque se for de propósito, você é um filho da puta. Aí você lê aquilo e fala, cara, como é que eu vou responder pra um cara desse? O que eu vou escrever pra um cara desse? É tão longe. É tão distante, o cara foi para um lugar tão... Eu falo, cara, dá preguiça, eu tenho preguiça de chegar com comentário. Não, desculpa, cara, fica o teu comentário aí, né? Exatamente. Eu não vou perder meu tempo mais. É discussão com ciumento, né? Quem namorou um ciumento sabe disso, não tem como discutir. Como se argumenta com um ciumento? Não tem. Ele dentro da cabeça dele forma todas as razões. E quanto mais fatos você apresenta, mais ele entorta para virar as razões que ele tem. Então não tem sentido, tem hora que não tem, é melhor abandonar. Quer dizer, e eu tenho uma saída assim, que já é antiga e minha estratégia. Quando alguém fala uma coisa muito absurda para mim, eu sempre digo assim: você crê mesmo nisso? Né? Esse é o meu jeito de dizer. Ou então, quando eu não quero mais discutir, eu escrevo tá certo. Alguém fala uma coisa, eu escrevo tá certo. Tá certo, quer dizer, tá certo, tá bom. Essa é a verdade que você tem, tá bom. Tá bom pra você, tá bom pra mim. Pronto, eu não vou entrar, porque cansa mesmo. Vai dando uma hora, vai dando sono, né? Você vai dando sono. O cara vai falando, você fala, nossa, que sono. Né? Porque a coisa não vai. Chegou, né? É isso mesmo. Mas é interessante. E essa é a nossa conversa aqui, parece conversa de dois velhos rabugentos. Parece que a gente tá aqui pra... Eu tenho certeza absoluta, cara. Vai ter neguinho ouvindo aí. Porra, os caras, quem estão se achando, cara? Exatamente. Vai lá, vem nos comentários aí, encher o saco. Aí, parece conversa de velho rabugento. Mas não é, cara. A questão é que o mundo ficou realmente chato. As pessoas pegam e as pessoas ficam fabricando heróis o tempo todinho. As pessoas fabricando heróis. Nós estamos num ano de eleição e as pessoas ficam procurando um ou outro sujeito para transformar em herói. Por exemplo, eu vou entrar num tema aqui que está muito à flor da pele das pessoas, mas assassinaram a vereadora do Rio de Janeiro. E eu disse, e vou dizer aqui textualmente, eu nunca tinha ouvido falar do nome dela, a não ser no momento em que assassinaram. Obviamente eu sou contra o assassinato de qualquer pessoa, né? Não queria que assassinassem, só que não sabia nenhuma causa que ela defendia. Eu sei dela, o que disseram dela depois da morte dela. Mas assim que eu assumi publicamente que eu não conhecia, deu a impressão que todo mundo conhecia, menos eu. Né? Eu falei, será que mataram o Gandhi? Eu não estou sabendo, não é verdade? Então a impressão que deu, a dimensão que deram, sem desmerecer a causa, eu não estou querendo discutir o que ela fazia, eu deixava de fazer. Né? Eu estou dizendo que ela era uma vereadora do Rio de Janeiro. Eu não sei quem são os vereadores da minha cidade. Né? Eu sei 3 ou 4 nomes de vereadores da minha cidade. Agora, se eu não sei quem é o vereador da minha cidade, como vou saber o que faz um vereador do Rio de Janeiro? Entende? Aí depois revelaram que a moça atuava nisso, naquilo, perfeito. Mas o que aconteceu? As pessoas têm dificuldade de assumir a própria ignorância. Você conhece a moça? Não conheço, eu não conheço mesmo. Porque daí você vai dizer assim, você sabe o que ela fazia? Eu vou dizer, não sei. Se você me perguntar alguma coisa, eu vou dizer não. Agora ficou feio dizer, eu não sei, porque nós estamos na época da internet e todo mundo, teoricamente, sabe de tudo. Aí quando você diz publicamente, eu não sei, alguém vira e diz assim, mas como você, um cara tão bem informado, não sabe? Sim, eu sou bem informado, mas espera aí, a moça era vereadora no Rio de Janeiro. Né? Eu não sei, de repente lá no Rio de Janeiro também tem outras, ou em outros lugares do país, tem outras vereadoras e vereadores defendendo causas tão interessantes, ou até mais interessantes do que ela. Mas como eles não morreram, eu não vou saber.
Né? Então é isso, eu não estou dizendo que a morte dela era necessária para isso, mas o fato é, ela ganhou uma visibilidade que a morte deu, e eu não conhecia, voltando a dizer aqui, não conhecia a moça, não é verdade? Então essa é que é a história, quer dizer, eu não posso assumir que eu não sei. Então você me pergunta, Nailor, você leu o livro tal? Eu dizer, não li, não é? Porque muita gente diz assim, você leu o livro, o cara diz, não, li, aí você me pergunta uma coisa do livro, eu não sei, cara, você leu o livro? Não li, tanto livro que tem, né? O Brasil são publicados quantos mil títulos de livro todos os anos, como eu vou saber, né? Como eu não sou computador para saber tudo, eu sei algumas coisas, mas não sei todas, não é? Então essa é a história, né? Assumir um pouco a ignorância, já que a gente está falando aqui, para não achar que a gente é velho rabugento, e também para não achar que a gente é super-homem, não é? Quer dizer, eu também tenho minhas deficiências, todo mundo tem, agora assumo, não é? É isso, você conhece? Não conheço, não é? Agora conheço, agora falaram e tal, não sei das quantas, ponto final. Agora qual que é o problema de não conhecer? Não é verdade? Então, eu estava tendo uma conversa dessa com um amigo meu, o Piotto, né, o Adalberto Piotto. Sim. Já gravei com ele aqui e tudo mais, e nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre esse surto de gente com opinião que apareceu por todo lado, e no rádio, inclusive, né, que todo mundo dando opinião, e você vai pro YouTube, todo mundo dando opinião sobre tudo. Sim, não importa o assunto, cara, outro cara entra lá e começa a dar opinião, né? E eu falava pro Piotto, tem um monte de coisa que eu não falo porque eu tenho vergonha, cara, eu não sei nada a respeito. Eu não vou abrir a boca para falar. Vou voltar para esse caso da vereadora. Aconteceu o rolo lá, aquela coisa toda, e começaram a me cobrar no meu Facebook, né? E aí, cara, não vai falar nada? Que silêncio é esse? Que silêncio estranho é esse? Por que você não tá falando nada a respeito? E eu nem respondi nada, né? Porque na minha cabeça é o seguinte aqui. Entrou-se num clima de histeria. Sim. E quando você vai tentar lidar com o histérico, ou você dá uma porrada nele ou você apanha dele, porque Sim. O histérico tá histérico, cara, Sim. né? Então, como é que se lida? Tem que gritar na mesma altura, tem que berrar, Então, cara, no clima de histeria, sai fora. Quando eu vi o clima de histeria, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer aqui é calar minha boca e ficar quieto, esperar, dar um tempo para ver o que é que vai acontecer na sequência. Então, eu não sei quem foi, não sei como foi, não sei o que foi, não sei o que ela fazia, não sei o envolvimento, não sei nada. Não acho que seja santa, não acho que seja demônio, eu não sei nada. Portanto, não vou falar a respeito, né? E demorei mais uma semana, aí eu botei um texto. E o meu texto que eu escrevi foi exatamente isso. Falei, cara, histeria política, né? O que está acontecendo? É um clima de histeria. A coisa mais prudente é fazer o seguinte, calhe a boca, examine o que está fazendo, lamente a morte de um ser humano, Sim. se puder, mande para a família o conforto, fique indignado com Sim. alguém ter sido morto com um tiro desse jeito, alguém ter sido morto por causa do seu trabalho, né? Porque por causa do seu trabalho, por causa da sua opinião, Sim. isso é um tremendo absurdo, e para aí. Dali pra frente é especulação Sim. e é histeria política, Sim, né? Exatamente. E quem ganha com isso? Ninguém, só o histérico. Exatamente isso. E os malucos, oportunistas. E os malucos que entram pra pegar aquilo, transformar em palanque e fazer essa barbaridade que estão fazendo aí. Exatamente construindo isso. Um palanque com a moça, né? É exatamente isso. E é exatamente isso. A pergunta, porque eu queria que eu desse uma opinião. Se eu não posso dar uma opinião, pois eu não conheço a moça. Como você não conhece? Da mesma forma que você não conhece. Da mesma forma que o Brasil inteiro também não conhecia. Né? Algumas pessoas no Rio de Janeiro conheciam a moça, e eu até acredito que para essas pessoas ela deve ter feito uma diferença, efetivamente, para essas pessoas. Teve tantos mil votos, 40 e tantos mil votos e tal, não sei das quantas. Eu acredito nisso, só que eu não conhecia. Eu moro no Paraná, entende? E ela não tinha projeção suficiente, né? E nem a causa que ela é da minha área de estudo. Portanto, eu não conhecia, né? Talvez, gente, eu acredito que algumas pessoas conhecessem, eu não posso falar. Agora, não tenho vergonha de assumir. Não conheço a moça, não posso falar. Não é? É diferente, falar assim, vamos conversar sobre a morte do Gandhi. O Gandhi, sim, projeção internacional. Mataram o Gandhi, é natural. Não é? Não era nem vivo, mas eu penso nisso. Não é verdade? E da mesma forma o Hitler e todos. O cara tem projeção para o bem ou para o mal. Não é? Agora, a impressão que eu tinha, que do jeito que falavam, assassinaram o Papa Francisco. Não é? Falei, mataram o Papa Francisco. Não é? Quer dizer, todo mundo tem a obrigação de conhecer o Papa Francisco. Não é? Tem gente que não conhece o Papa Francisco. Se você for em algum lugar do mundo aí, tem gente que nunca ouviu falar no Papa Francisco. E o cara é o Papa Francisco. O resumo da nossa história aqui, para você que está nos ouvindo, é o seguinte aqui. Não tenha nenhum medo ou nenhum problema de dizer não sei. Isso. Não é, aliás, eu acho que a coisa mais digna para ser dita hoje em dia é o seguinte, eu não sei, cara. Exatamente. Qual é a tua opinião a respeito? Eu não tenho, cara, não sei. Nenhuma. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu ignoro, eu sou ignorante nesse assunto, mesmo. E por ignorar, eu não vou dar minha opinião. Exatamente. Porque se eu der minha opinião, eu vou ser mais um a dar um achismo aí, que não vai levar a lugar E lá na nenhum. frente eu posso me arrepender, né? Porque às vezes eu posso sair em defesa da moça Sim. e lá na frente descobrir outra coisa. Sim.
ou posso sair contra a moça e lá na frente descobrir Sim. outra coisa. Óbvio que tem coisas malucas. Você não pode, uma desembargadora, por exemplo, não pode se posicionar Sim. da forma, espalhou mentira. A questão nem é falar mentira, achar mentira. Ela é uma juíza. Ela julga a vida das pessoas. Ela não pode se posicionar publicamente. Sim. Ao escolher ser juíza, ela tem que se manter em silêncio. Essa é a punição por ser juiz. É o ônus de ser juiz. Você não pode dar opiniões, como faz o nosso ministro do STF, Sim. o tempo todo brigando, batendo boca e dizendo o que acha ou deixa de achar. Um ministro do STF não tem que achar nada, né? O que ele acha tem que guardar para ele, porque ele julga a vida das pessoas. Se ele vai na televisão e diz, eu acho isso, quando tiver todo mundo que tem uma causa naquela direção, pode pleitear o STF, porque sabe que vai ter abrigo lá. Então, o ônus de um juiz é se manter calado, qualquer que seja o juiz, calado. Da mesma forma que a gente passou pela vergonha da greve do juiz, inclusive, acho que por questão da morte dela, os juízes estavam em greve. Quer dizer, quando o juiz entra em greve, você diminui, você tira o brilho, você tira a seriedade daquilo que o cara tinha de fazer. Porque você não espera isso dele, né? Porque ele está lá para decidir, ele decide a minha vida e a sua. Nós estamos pagando a conta de 50 anos de república sindical, cara. É isso que o Brasil virou. O Brasil virou um imenso sindicato, onde cada tribo quer defender o seu, e se você vier contra mim, você é meu inimigo e eu quero a sua destruição. Exatamente. Sabe? Eu não quero te neutralizar, eu quero destruir você. Exatamente. Porque você não faz parte da minha tribo, né? Bom, e honradez ficou uma coisa que... Honra, se fala em honra, parece que você tem 200 anos de idade. Como se honra pudesse envelhecer. Honra não envelhece, honra é um valor. Não é? Lealdade, amizade, decência são valores, e valor não envelhece. Não é verdade? Então acho que falta um pouco disso, né? Muita gente fala que precisa de valores, mas o cara nem sabe direito o que ele está falando. O que sobrou aqui hoje é honra sem H, cara. Eu escrevo, quanta honra sem H. Meu amigo, você resolve então estudar para ser... E encontrou que a tua carreira seja a carreira de advogado. Sim. Você foi fazer advocacia, né? Porque era o mais próximo de mim. Você optou por algum ramo da advocacia no final? Você foi... Não, eu advoguei um pouquinho na área de família. Sim, mas não, você se formou, pegou o diploma de advogado e tudo. Advoguei na área de família, precisava de grana. Tá. Daí fui para Portugal estudar ciência política, porque era a minha ideia, não é? E aí eu já tinha uma graninha para poder ir. Mas aí meu pai foi à falência, não é? Meu pai saiu da miséria e ficou rico. Sim. Mas aí meu pai foi à falência, eu voltei para ajudar a minha família. E daí fiquei. Aí meus pais se separaram. Por que seu pai faliu? Meu pai trabalhou em banco, mas meu pai agiotava também, não é? E o plano Collor quebrou as pernas dele assim, ele quando veio o plano Verão, ele teve o primeiro baque. E ele acreditou que ele podia... Seu pai agiotava? Sim, agiotava. Seu pai emprestava dinheiro para as pessoas? Emprestava dinheiro e cobrava num juro... muito exorbitante. Exorbitante e ganhava isso aí. Exatamente. Você tem algum questionamento moral com relação a isso? Total. Na verdade, eu e meu pai, a gente tem uma vida... A minha vida foi construída para ser diferente da vida do meu pai. Né? Eu e meu pai só criamos uma relação de estreitamento aos 28 anos de idade, quando eu fazia terapia. Até os 28 anos de idade, ele cuidava da vida dele e eu da minha. Nós nunca tivemos uma relação até os 28. Muita gente acha engraçado que eu conto isso em público, mas é verdade. Né? Eu, de novo, volto a dizer, eu não sou um super-homem. Eu tenho problema como todas as pessoas têm. E eu tinha diferenças muito grandes com meu pai. Não é? Porque ele enxergava o mundo de um jeito e eu enxergava o mundo de outro jeito. E eu construí meu mundo para ser diferente do mundo dele. Né? E inclusive no estudar, no ter certeza do que vai falar, no se posicionar e no fazer as coisas de um modo correto. Né? Agora o que acontece? Tanto que eu não esperei a herança dele, se ele morreu sem herança, mas se ele tivesse eu também não esperaria. Eu fiz a minha vida, né? Sempre fiz a minha vida independente da vida dele. Né? Não fui estudar fora sem o dinheiro dele, trabalhei desde sempre, né? Desde sempre, dou aula particular desde os 14 anos de idade, já estava no cursinho aos 19 anos, né? Fui vendedor de tudo, vendedor de porta a porta, vendi impresso de gráfica, ação de hospital, vendi filiação de sindicato, vendi tudo. Né? Quer dizer, sempre me virei. E aulas particulares, trabalhei de office boy, fiz tudo, para não depender dele. E ele ia aos lugares e dizia assim, vai em tal lugar, e dizia, ele era muito bem relacionado, vai lá e fala que você é meu filho, eu sou Nailor Marques Jr. É difícil, né? Você falar Nailor Marques Jr., você numa cidade pequena, o cara já não sabia que você era o filho. Mas eu não dizia. Eu ficava na feira assim 3 horas, mas não cortava a volta, usando a prerrogativa de que era filho dele, porque ele conhecia todo mundo e tal. Isso deixava ele muito irritado, mas a mim muito satisfeito. Quer dizer, eu quero fazer pro meu próprio mérito. Pô, mas você vai ficar 3 horas na fila, é só chegar e falar. Mas aqui é uma coisa do Brasil, né? O brasileiro ele quer encontrar um jeito de cortar o caminho, de cortar a volta, de cortar a fila, né? E eu fui construindo a minha vida para fazer o contrário. Então, de alguma forma, meu pai foi um bom exemplo para mim. Um exemplo que o senhor trocado você. Exatamente, é um bom exemplo para mim. Então eu acho que foi assim, meu pai era um homem divertido, ele era um cara engraçado, assim, que você ria com ele e tal, não sei o quê, mas essa rigidez moral não era o forte dele. Você hoje com 55 anos de idade, um cara
viajado, escolado, que já aprendeu a vida. Você consegue examinar teu pai hoje com distanciamento e compreender o porquê disso? Não, porque ele não... O porquê dessa flexibilidade moral dele. Não. Você falou, cara, o cara começa lá por baixo. Certo. E tem que se virar. Você consegue compreender isso ou não? Não sei, no caso do meu pai em especial, eu acho que era uma coisa patológica, assim. Não acho que não era assim... Ele não traçou esse caminho, não. Eu acho, né? Não sou médico para dizer, e eu acho que também vou ser crucificado por meus parentes que ouvirem isso aqui, e até por meus amigos do meu pai, mas eu acho que há uma patologia, acho que a coisa era meio patológica ali, não é? Mas de qualquer maneira eu me divirto, assim, né? Eu me divertia depois, porque aos 28 anos... quando eu fiz 28 anos, eu fiz terapia, e aí a terapeuta me ensinou duas coisas interessantes. Que perdão era dado para a gente, não para os outros, né? Quando você perdoa uma pessoa é para você se livrar da pessoa, e que havia uma coisa chamada lei do pertencimento. Falou, Nailor, se o seu pai gosta de você dele ou não tivesse encontrado sua mãe, gosta de você dela ou não, você não teria nascido e não estaria falando comigo aqui agora. Aceite isso. Você pertence a essa unidade familiar, quer você goste, quer não, né? Se eles não tivessem se encontrado, você não estaria aqui. Então o fato se você aceitar isso, imediatamente você pode mudar essa relação, você pode ter uma relação melhor com isso. E foram as duas grandes lições que eu tirei da terapia, porque realmente eu acredito na lei do pertencimento, né? Porque eu não escolho uma família, ninguém escolhe uma família, não é? Você não está lá em algum lugar e fala assim, qual família você quer? Eu quero aquela ali, né? Se fosse assim, ninguém escolheria nascer numa família pobre, né? De família de ignorante, uma família que na guerra, assim assado. Mas a gente vive a vida que a gente tem que viver, efetivamente. E de alguma forma eu sou muito grato pela vida que eu tive, com todos os percalços que ela teve, porque de qualquer maneira eu sou o resultado disso, é o que eu disse, né? Eu sou uma construção, como todo mundo é, né? Machado de Assis, no começo de Memórias Póstumas, ele diz que o homem é uma obra em construção, né? E quando ele está pronto, ele entrega de mão beijada aos vermes. Né? E exatamente isso. Se for uma obra acabada, eu então não quero ser uma obra acabada, né? Eu fiz um poema esses dias e publiquei na rede dizendo que minha vida é um eterno meio de ponte, né? Eu não fui feito para chegar, né? Minha vida não é chegar, minha vida é viagem. Eu nasci para fazer uma viagem, eu não nasci para chegar em lugar nenhum, né? Então todo mundo pergunta, por que você não faz e tal? Me separei faz 6 anos, mas por que você não casou de novo e tal? Eu não sei, eu não tinha um plano de casar, assim como não tinha plano de descasar, entende? Casar não era um plano para mim, eu casei, né? E fui feliz enquanto fui casado e tal. E depois eu me descasei, eu também não tinha plano de descasar, mas eu descasei, entende? Eu não tinha plano, isso não era um plano assim. Tem gente que fala assim, meu plano é arrumar um emprego, trabalhar no banco tal, casar, ter 2 filhos, 3... Eu nunca tive planos assim. As coisas foram meio que acontecendo na minha vida. E eu vou lidando com as coisas à medida que elas vão acontecendo. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, mas eu sou mais feliz vivendo dessa maneira. E alguém diz assim, então nunca mais você vai casar? Não, também não tenho um plano de nunca mais não casar. Mas também não tenho um plano de casar, não estou procurando uma pessoa para casar. Se um dia eu encontrar uma pessoa que quer falar, não, essa pessoa realmente eu vou casar, eu caso. Não tem nenhum problema. Isso pode ser com 70, com 80, com 90 anos. É bom, porque quanto mais você esperar, mais chance você tem. Porque agora pode ser com homem, pode ser com mulher, exatamente. Né? Se passar mais uns 10, 12 anos, os animais vão entrar na lista. Também, porque realmente a coisa tá leque, tá abrindo tanto. Eu te fiz essa pergunta aí com relação ao teu pai e tudo mais, porque também tem tudo a ver com o que a gente conversou anteriormente aqui, né? Que essa questão toda das escolhas morais, né? O Brasil... Eu fiz um texto. É o cafezinho que vai ao ar hoje à noite. Chama-se, é uma dica, né? Que eu faço ali eu comento um pouco sobre quando eu comecei na escola, que eu peguei uma época interessante, que quando eu entrei no ginásio, naquela época era ginásio, né? Final dos anos 60, eu dei de cara com um projeto que era pluricurricular, era o nome dele. Sim. Os caras quebraram todo o esquema que havia na educação brasileira e botaram um negócio chamado que era um balão de ensaio em várias escolas aqui no estado de São Paulo, onde você entrava na sala de aula e não era mais para ter aula só de matemática e português, não, era pluricurricular. Então eu tinha aula de economia doméstica numa cozinha. Eu tinha aula de educação sexual numa sala mista, final dos anos 60. Que loucura. Eu tinha aulas de marcenaria, cara. Imagina, num torno, fazendo marcenaria ali. Era um negócio riquíssimo aquilo lá, que, cara, foi tão maluco aquilo que deu uma ciumeira, aquele negócio implodiu todinho e depois virou essa bagunça que nós estamos vendo aí, né? E em algum momento lá eu vou dizer o seguinte, que os problemas que o Brasil vive hoje,
dizem respeito àquele momento em que houve uma quebra no nosso sistema, onde se falou o seguinte: nós vamos focar em matemática, nós vamos focar em geografia, em português, nós vamos focar em engenharia, nós vamos olhar para as exatas. Pega esse monte de bobagem humanista, essa história de filosofia, aprender francês, essa babaquice toda, bota no moral e ética, deixa no segundo plano aí e foca na matemática, né? E eu falo o seguinte: a consequência é que nós chegamos no Brasil hoje, um dos problemas não são de matemática. Sim. O problema no Brasil não é matemática, não é engenharia, né? Problemas são exatamente daqueles atributos que a gente parou de estudar. Né? O problema é moral, é de sociedade, é de comportamento, que tem a ver com as humanas, não tem a ver mais com as exatas, né? E as humanas acabaram sendo entregues pra gente torta, né? Pô, exatamente, né? E a grande encrenca dessa história toda são escolhas morais, né? Então, o que está acontecendo? O Brasil vive uma crise terrível de liderança, de representatividade baseada em escolhas morais, né? As pessoas tomam escolhas morais erradas e vira essa bagunça que nós estamos vendo aqui, né? E eu não resolvo escolha moral com matemática. Com certeza não resolve. Na verdade, as pessoas pensam no Brasil, e o Brasil é um país assim legalista, as pessoas pensam que para você resolver os problemas, você tem que criar lei. Você criar regra. Eles acham que a regra é que resolve a vida das pessoas. Eu sempre digo que se a regra resolvesse, os 10 mandamentos resolviam tudo. Tá lá no 10, não precisa fazer mais nada. Não é? Sei lá, resolver. A questão é que não resolve. Aí você faz um código penal para resolver o que não resolveu. Aí você faz um código que corrige o código penal. Aí você faz um código de processo penal que aplica o código. Não adianta. Aí você tem uma Constituição de 25 mil artigos. Não adianta. E nós estamos tendo umas aulas maravilhosas com as transmissões ao vivo dos julgamentos no STF, STJ, Escambau, onde você vê que a interpretação pode ser feita de qualquer jeito, cara. O cara pega um negócio que fala 1 mais 1 são 2, e ele consegue interpretar para dar 1,5, para dar 2,2 e defende aquilo. Exatamente. E, cara, é isso aí. Eu estava ouvindo ontem no rádio, acho que foi o Reinaldo Azevedo falando, não, abre-se aí uma janela. Você fala, como que abre janela? Não tem janela para abrir, porque moralmente isso é inaceitável. Sim. Mas na letra da lei, pela interpretação, você consegue então abrir uma janela. Aí você vê aquela coisa maluca, né? Que eu vou chegar no limite aqui, que é um advogado defendendo um criminoso, confesso, sendo pago com o dinheiro desse criminoso, isso, que a gente sabe que veio de roubo, cara. Exatamente isso. Cadê o nó moral dessa história toda aí? Não, deixa pra lá, vamos lá e vai levando a vida lá, né? Cadê a receita que é tão feroz em perseguir tudo que não vai atrás desse advogado para saber a origem desse dinheiro? Sim. Porque ele tem que saber a origem desse dinheiro. Quer dizer, a origem é criminosa. Sim. Eu não posso ser pago com dinheiro de origem criminosa. Eu sou advogado. E eu fico pensando, quer dizer, é um silêncio mortal da OAB, né? É um silêncio mortal de todos os baluartes da moral do país, estão todos em silêncio. Né? Sindicalismo. É uma coisa assim. Corporativismo. Exatamente. E aí a gente critica o corporativismo do outro. Sim. Né? Da Câmara dos Deputados. Sim. Mas você não olha que é feito dessa maneira. Né? É uma coisa insana, é podre, é torpe, é absurdo. Né? E você sabe onde isso vai estourar no meu bolso, vai estourar no seu. Porque é sempre lá que estoura, não tem outro lugar para estourar. Né? E aí fica tudo certo. O cara, não, mas ele é um advogado. É óbvio que ele está na prerrogativa de advogado. É óbvio que todo ser humano merece defesa. Claro que sim. Agora, eu não posso tampar um crime com outro crime. Eu não posso aceitar um dinheiro de crime para pagar a defesa de um criminoso, confesso. Não existe isso. Na verdade, não. Com esse dinheiro você não pode pagar. Está todo sequestrado aqui, está tudo preso em juízo. Você vai ter que buscar outro dinheiro para sua defesa. Esse não. Sim. Esse não. Né? Então, daí o que a gente tem é a penalização mais severa e um processo mais acelerado resolveria isso. Né? Mas o processo ele é moroso justamente para criar injustiça. Né? Esse é um ditado antiquíssimo, né? Justiça tardia é injustiça. Né? Você demora tanto. E aí, como aqui no Brasil os bandidos ainda são beneficiados pelo Instituto da Prescrição, não é? Basta que eu tenha um advogado que sabe os meandros da lei, de todos os recursos, ele vai enrolando, e eu consigo uma prescrição intercorrente, e ótimo, o cara entrou, daqui a pouco prescreveu, não pode fazer mais nada comigo. Não é? Tipo, eu não posso acusar um presidente da República por um crime que ele cometeu fora do mandato. Por que não? Por que não? Que diferença há entre um presidente da República e você e eu? Qual a diferença que tem? Né? Por que eu dou foro privilegiado a um ministro? Para quê? Né, a um governador de estado, para quê? Por quê? Né? Quer dizer, quando a gente teve a Revolução Francesa e criou-se a noção de cidadania, a ideia de ser cidadão é que todo mundo tem as mesmas prerrogativas, todo mundo tem. E aqui no Brasil a gente criou a expressão cidadão comum. Cara, não existe cidadão comum. Ou você é cidadão ou você não é. Ou você está no pleno gozo do seu direito de cidadão ou você não está. Não tem cidadão especial. Cidadão é isso. A Revolução Francesa foi feita para isso, para fincar a noção de cidadania. E essa noção é isso. Eu estou no gozo dos meus direitos políticos. Todo mundo, e é igual. Eu sou presidente da República ou eu sou um cidadão,
cidadão, eu sou um pagador de impostos, acabou. E acabar com essa noção ridícula que o Brasil tem de contribuinte. Eu não contribuo com nada, eu contribuo na igreja. Né? Eu sou pagador de impostos. O sujeito que trabalha lá e usa meu dinheiro, ele tem obrigação. As universidades públicas têm obrigação de ser transparentes. Elas têm que mostrar onde elas gastam. Eu quero saber. Não é um direito, é um dever deles. Mais que um direito meu, é um dever. Eles estão gastando o meu dinheiro de contribuinte. Ah, mas espere, a autonomia não tem autonomia nenhuma, é o meu dinheiro. Eu quero saber a autonomia para definir currículo, não para dizer onde vai gastar meu dinheiro. Esse eu quero saber, eu sou contribuinte, eu sou pagador de impostos. Mas eles criaram essa metonímia, essa metáfora. Eufemismo, né? Sim. Para que parecer que eu, na verdade, estou, da minha própria vontade, dando ao governo um dinheiro, dizendo, pode fazer o que você quiser. Não pode fazer. Você não tem minha autorização. E quando você diz isso, aí o que acontece? Fecha de novo a casca do caranguejo ali, né? Todo mundo se fecha a ostra, aí não pode. Aí é o nome da autonomia, não sei o que lá, intervenção, interferência, não sei das coisas. Enfim, o cara estão gastando meu dinheiro e não quer dizer para mim onde é que estão gastando meu dinheiro. Então, essa noção de cidadania a gente perdeu, e isso a gente podia ter trazido da escola. Não é? Ao não estudar a filosofia, a sociologia, não é? Ao não estudar valores dessa natureza, a gente perdeu essa noção. Então é verdade que o brasileiro, ele pensa que ele deve alguma coisa para o político. Ele fala com o vereador como se ele fosse uma autoridade, ele fala com o prefeito como se o prefeito fosse pai dele. Ele espera que o governador resolva um problema dele, que o presidente da república, quando não é assim. Esses caras trabalham pra gente. Né? Eu recebi uma determinada época eu postei uma coisa na rede e um senador se sentiu ofendido e um assistente desse senador me ligou para me dar uma dura. Né? Eu disse, cara, você tá louco? Você bebeu? Você tem noção? Aí o cara falou assim, não, mas ele é um senador, ele vai aqui, eu vou te ligar. Não, você vai ligar nada. Você vai ligar nesse telefone aqui no horário que eu puder atender. Mas ele é um senador, eu sou um professor. Não é? Eu não pedi para ele ser senador. Tampouco ele pediu que eu fosse professor, na verdade. Mas ele não tem tempo, nem eu. Ele fala no tempo que eu tiver, não quero falar com ele, ele quer falar comigo. E lembra pra ele o seguinte, ele tem que falar comigo num tom correto, que eu sou patrão dele, eu pago o salário dele. Ele tá achando que ele tá falando com quem? Eu tenho noção de quem eu sou, não é? Eu tenho absoluta noção de quem eu sou. E o cara e não ligou mais, porque ele não tá preparado pra isso. Ele tá preparado pra ligar e dizer, eu sou assistente do senador, e achando que ser assistente do senador significa alguma coisa. Quer dizer, eu comia quando era pequeno, meu cérebro formou direitinho, né? Eu sei qual é o seu papel, eu sei qual é o meu. Não é verdade? Você tem um cargo eletivo, eu não. Não é? Então o brasileiro não é assim, né? O brasileiro é maluco, só que ele não esperava me encontrar do lado de lá, não é? E eu sei que eu tenho um grande amigo, também teve um problema com outro senador, o senador também ligou, e ele fez a mesma coisa, e a gente contando, ele falou, pô, eu fiz com o senador fulano de tal, e é muito divertido. Agora, o problema é que o brasileiro não tem essa noção de quem é você, ele é tão cidadão quanto eu. Assim, a autoridade aqui, a autoridade, né? Que é uma coisa interessante, aqui no Brasil. Essa coisa, autoridade não é adjetivo, é substantivo. Sim. É um substantivo, né? Botou que é autoridade, meu Deus, eu tenho que... Bom, vai longe aqui, deixa eu voltar lá, vai cá. Quando é que você descobriu que não dava para ser... Diplomata? Quando eu voltei de Portugal, eu vi que eu ia ter que trabalhar duro para poder, porque eu ganhei de presente uma mãe e 2 irmãs, para terminar de criar, né? Uma mãe para sustentar e 2 irmãs. Minha mãe não trabalhava e continuou trabalhando. E seu pai morreu, se separou? Não, meu pai separou, mas não deu o dinheiro. Ele separou, mas ele não deu mais. Ele foi gastar o dinheiro dele com a outra família dele. E ele não contribuía, né? Contribuía aqui, ali, de vez em quando, não é? Sim, contribuía, mas a contribuição que ele dava para minha mãe era tão pequena, não é? Que na verdade não era suficiente. Ele dava uma contribuição, mas não era suficiente para manter a família no status que a minha família tinha efetivamente. E como tinha um cara jovem que já trabalhava, eu voltei e já trabalhava antes, e imediatamente voltei a advogar, ia dar aula, e eu consegui uma carreira muito rápida, eu consegui manter o mesmo padrão ali. A ideia era, obviamente, claro, essa meio esse complexo de Édipo, de você substituir o seu pai na mesma condição que ele tinha, era uma forma de vingança assim, sublimada, não é? E eu então trabalhei muito para manter o mesmo padrão que a minha família tinha. Eduquei minhas irmãs e tal, e assim foi. O fato é que cuidei da minha mãe, que cuido dela até hoje. E é claro que eu tive que abandonar isso. Só que quando eu retomei essa possibilidade, eu precisava ter estudado inglês. Eu estudava francês, falava francês, mas não tinha estudado inglês. Não é? E eu tinha ido para lá para isso, para fazer ciência política, para preparar para os conteúdos. Só que naquela época, os exames da Academia Rio Branco eram de 2 em 2 anos e você só podia fazer até os 30 anos. Não é? E depois passou a ser, quando eu já não podia mais, é que voltou a ser
de ano em ano, e aí você não precisava mais. E tiraram o inglês. E tiraram o inglês, né? Coisas do Lula. Na verdade, né? Coisas do Lula, né? Não precisa falar mais nada, né? Então é uma coisa assim. Só que aí já não era mais, a minha vida já estava feita, já tinha seguido outro caminho. Eu já era um professor de sucesso, já ganhava bastante dinheiro, né? Já tinha uma carreira bacana, né? Já tinha começado a minha carreira de palestrante profissional, já vinha escrevendo. Então já não era, já era um sonho que tinha ficado lá para trás. Mas eu agradeço que eu não servia para essa carreira. Não passou pela tua cabeça em algum momento, quando você estava pensando o que eu vou fazer da minha vida, de procurar um emprego numa empresa tradicional e virar um executivo, etc e tal? Não, você foi para a carreira acadêmica por escolha. Sim. E esse é meu talento, essa é minha... Eu abandonei um escritório de advocacia que dava dinheiro, bastante dinheiro. Eu ganhei bastante dinheiro muito rápido. E para dar aula, para ganhar assim 10% do que eu ganhava. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Eu acredito em ganhar dinheiro, mas eu acredito em ganhar dinheiro fazendo aquilo que tem a ver com você. Eu gosto de falar, gosto de ensinar, eu gosto disso. Então eu aceitei ter uma queda de quase 90% da minha grana para poder fazer aquilo que eu queria. Mas imediatamente recompus a minha renda. Mas eu passei no concurso do Banco do Brasil, passei no concurso da Caixa Econômica e não aceitei. Quando essa era uma coisa assim muito louca, né? Mas eu não aceitei porque eu sabia que aquilo não era para mim. Era o sonho do meu pai. Né? Talvez até eu não tenha aceitado também de novo. Por isso. De alguma forma para vingar dele. Mas eu também não queria, porque eu sabia o que significava isso. Significava você entrar na Caixa Econômica e ganhar um excelente salário, e você recebia na época 5 salários adiantados, e qual era o próximo passo? Encontrar uma garota, casar e encher o mundo de filho e seguir uma vida normal. Nada contra quem fez isso, nada absolutamente contra quem fez isso. É uma escolha, mas não era minha. Né? Eu queria outra coisa, eu queria mais. Que não era isso, né? Eu sabia que a vida tinha reservado uma outra coisa para mim. E eu não sabia exatamente o que, mas ela tinha reservado outra coisa. E eu não me arrependo de ter feito essa escolha, não. Me fala uma coisa, que você entra então numa carreira para ser professor, deve ter alguns milhões de professores no Brasil e você ia ser mais um. Sim. Mas você já falou aqui, a gente já sabe que você tinha um fogo no rabo, que eu não serei mais um, eu serei aquele lá, né? Você fez alguma avaliação racional, do tipo assim, bom, a partir de agora eu serei professor, mas eu quero ser aquele professor daquele modelo, e para seguir naquele caminho eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso? Ou você entrou e... Não. Seja o que for? Não, eu não entrei, seja o que for, não. Eu entrei ciente de que eu não ia ser mais um na pilha, não. Eu sabia que eu tinha que ficar fora da pilha. E imediatamente eu saí da pilha. Eu saí muito rápido. Né? Eu saí muito rápido da pilha. É uma coisa impressionante. Você pode parecer arrogância, mas eu saí muito rápido da pilha. Né? A gente classificava os professores no meu tempo em professores C, que eu sempre trabalhei no ensino privado, né? Cursinho pré-vestibular, que você pagava muito dinheiro. E eu nunca quis ir para a universidade, porque eu gosto de ensinar, mas também gosto de dinheiro. Né? Também quero deixar claro isso aqui, né? Eu nunca fui comunista, nem quando era jovem. Né? Porque quando é jovem, até a pessoa tem direito de ser comunista. Né? Quando é mais velho é mais complicado, mas jovem, não é? Mas nem isso eu fui, eu sabia disso. Eu não sou capitalista selvagem, mas eu gosto de dinheiro. Acho que dinheiro é legal, proporciona um monte de coisa bacana. Então eu costumo dizer o seguinte aqui: eu não vivo por dinheiro, mas eu não consigo viver sem dinheiro. Isso. Então, onde é que está o equilíbrio, né? Isso. Onde é que está o equilíbrio? Exatamente isso. E aí o que acontece é que eu comecei a ganhar dinheiro muito bem pago. Eu fui muito rápido, porque havia uns professores C, eu entrei como professor C, como todo mundo, imediatamente para C B, para C A, para C A+. E aí a mais significava que você recebia 4, 5, 6, 7 vezes o que recebia um professor C. Né? Então, muito rápido eu O que você fez para sair fora da pilha? Qual foi a... uma coisa você vai dizer o seguinte: cara, eu estudei pra cacete, eu tenho conhecimento de outro motivo. Qual foi? Não, eu tenho 3 gurus na minha cabeça. 3 são os meus gurus que me orientam até hoje. Padre Antônio Vieira, eu desmontei Sermões do Vieira para entender como ele construiu o raciocínio. Eu admirei desde a época da faculdade. Né? E eu desmontei 100 sermões do Padre Antônio Vieira. E alguns eu sei trechos de cor, né? Para ver como é que ele construía o raciocínio. E é nele que eu me miro até hoje, né? Na forma de construir a linha de raciocínio. E eu me mirei no Machado de Assis, e com ele eu aprendi o raciocínio digressivo, né? De você vai com uma história até um ponto, quando você percebe que ela não cola, você dá uma volta com as pessoas e depois você volta para o assunto normal. E Manuel Bandeira, que me ensinou a dar exemplos muito simples, a falar das coisas mais complexas, buscando a maneira mais simples de dizer aquilo. Isso teve na minha cabeça quando estava no começo e está na minha cabeça até hoje. Esses mestres tinham razão, e eu juntei os 3 no que eles tinham de melhor, o que eu apenas acreditava que eles tinham de melhor, e apliquei isso na minha vida. Eu sabia. Você quer ver coisa interessante? Desculpa eu te interromper aqui, porque você está dando um insight muito legal aí.
Quer dizer, você coloca como 3 gurus, e a hora que você falou em guru, eu já estava esperando que viesse um espiritual, um empresarial e um... Você botou 3 caras que estão na literatura. Sim, na literatura, exatamente. Filósofo, né, e 2 escritores, né? Sim. Mas foi na literatura que você foi buscar esses guias. Sim, são os que me guiam até hoje. Não pintou um Osho no meio do caminho. Não, pintaram 3... Não. 3 caras, e 3 brasileiros. 3 brasileiros. E não foi nem Steve Jobs. São 3 brasileiros. É assim, o Vieira não é nascido aqui, mas viveu aqui. Sim, mas a obra dele toda aqui. Então, toda escrita aqui. Sim. E sim. Primeiro porque eu acredito que a língua portuguesa é riquíssima. Segundo que eu acredito, as pessoas falam assim pra mim, o grande orador da história da humanidade. Todo mundo fala assim, Demóstenes, Cícero. Pra mim não tenho dúvida, é Padre Antônio Vieira. Eu não tenho nenhuma dúvida que Padre Antônio Vieira é o maior orador da história da humanidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ocorre que ele escreveu em português. E essa língua é uma porcaria. Você escreve em português, essa língua não tem projeção. Sim. Mas se ele tivesse escrito em grego ou em inglês, eu não tenho dúvida. Em francês, esse cara seria um monstro. Eu não tenho dúvida. A gente pega, por exemplo, grandes escritores russos, não é? Você pega Dostoiévski, Tolstói e tal, mas mesmo os russos, a aceitação é relativa, não é? É diferente de você pegar um Flaubert, por exemplo, e pegar um Dostoiévski. Né? A penetração do Flaubert é muito maior em função da língua, não é? Então tem isso. O russo vem traduzido. Eu tenho que traduzir esse cara. O francês não, era uma língua que as pessoas falavam. Então o Flaubert espalhou de um jeito maior, ou assim o Shakespeare, ou o que quer que seja, não é? Escrito em inglês e tal. Mas imagina o Machado se escrever em inglês. Se o Machado fosse inglês, eu não tenho dúvida que ele seria o maior romancista do século XIX. Eu não tenho nenhuma dúvida, não é? Porque eu li Tolstói, eu li Flaubert, eu li Balzac, eu li todo mundo, não é? Eu li os grandes nomes, né? Os grandes nomes do século XIX, os grandes prosadores do século XIX, não é? Esse de Queiroz, enfim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Até uma história interessante, que quando esse Queiroz publicou Primo Basílio, ele e o Machado trocavam correspondência. E ele mandou o Primo Basílio para o Machado leu a obra e escreveu uma carta para ele e falou assim, seu romance é interessante, mas o único drama que tem é ele não ter encontrado, a Luísa não ter encontrado uma empregada mais honesta. Ou seja, não tem drama nenhum. Se a empregada fosse honesta, né, a Juliana, ela não ia pegar o dinheiro da patroa e pronto, acabou, não tem drama. Quer dizer, em nenhum momento ela sente culpa de ter traído nada com o primo, o marido, nada. Ela não sente nada. Quer dizer, o drama é que ela pegou uma empregada mau caráter. Se ela tivesse pegado uma empregada bom caráter, pronto. A assunto talvez quer dizer. Esse Queiroz ficou tão traumatizado que ele passou anos sem escrever. É um murro tão bem dado no estômago que ele passou anos sem escrever. E o Machado já tem, ao contrário, o Machado é um sujeito que induz você a pensar da obra dele uma coisa, e quando você estuda a obra dele, você descobre que ele está fazendo piada com você, ele está empurrando você para pensar uma coisa, quando na verdade ele está trabalhando com outro tema. Tem sempre um tema que está subjacente ao tema que ele está escrevendo. Tanto que todo mundo diz que a grande obra dele é Dom Casmurro. Eu não creio, na minha opinião, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas de qualquer maneira, quando as pessoas falam em Dom Casmurro, mesmo quem leu e quem não leu, e a maior parte não leu, as pessoas ficam sempre perguntando, né? O cara, para mostrar que leu, ele me encontra, não é? Porque no Jô, o Jô disse assim, ele é uma das maiores autoridades em Machado de Assis. É mentira isso, não sou uma autoridade de nada, não é? Mas ele falou, eu não consigo desmentir. Quando eu desminto, você fala, como está sendo modesto e tal. Na verdade, eu não sou autoridade de nada, eu só gosto, né? Eu sei, né? Bastante, talvez mais que a maioria, mas não a ponto de ser uma autoridade. E as pessoas perguntam assim pra mim sempre, né? Mas você acha que a Capitu traiu ou não traiu? Quer dizer, quem pergunta traiu ou não traiu, na verdade não está entendendo nada da obra. Machado de Assis, Dom Casmurro não é uma obra de traição, é uma obra de ciúme. É o que o ciúme é capaz de fazer com uma pessoa ciumenta, como o ciúme é capaz de devastar uma pessoa. É isso que está sendo discutido ali, não traição. Que se traiu ou não traiu não interessa, porque essa não é a questão. Ele era um homem ciumento, é um homem fraco numa sociedade masculina, casado com uma mulher forte. Numa sociedade masculina, ele não aceita aquilo. A presença dela destrói ele. E eu sempre digo, quando falava do Machado, que as leituras que precedem Dom Casmurro são a Carmen, não é? do Mérimée, que inspira o balé, enfim, que inspira a ópera, que é uma cigana super forte, e vamos lembrar que a Capitu tinha olhos oblíquos de cigana, inspirado na Carmen, e Otelo de Shakespeare. Não é? Na verdade, de novo, um homem fraco. A diferença é que Otelo mata mesmo, né? Sufoca. E o Bentinho, ele mata moralmente. Né? Que é como, na verdade, os homens fazem hoje, né? Hoje é difícil um cara que mata. O cara fala assim, tá todo mundo preocupado com a Maria da Penha, com o cara que dá o tiro na mulher, com o cara que dá a facada. Mas os que promovem morte moral? Né? Porque tem uma morte que é moral. Né? Aquele cara que vai sufocando aquela mulher, oprimindo aquela mulher, e essa não aparece, porque não dá pra ela denunciar. Sim. Não existe, eu vou à delegacia de polícia, que tá fazendo, meu marido tá me matando moralmente. E eu posso garantir que pra cada tiro deve ter 10 mortes morais. Por aí, porque faz o jogo. Então é isso que está sendo discutido ali. Então isso demanda mais leitura, isso demanda mais raciocínio, e isso demanda entender o que o Machado está fazendo. Eu imagino que o Machado ria muito
eu imagino que ele ria muito, né? Tanto que eles chamavam o Machado de bruxo do Cosme Velho. E eu acho que ele era mesmo, eu acho que as pessoas riam muito. Ele devia rir demais de ver as pessoas discutindo aquilo que na verdade não era para ser discutido. Né? Eu imagino que se eu pudesse ver ele, depois de morto, ou pudesse vê-lo em algum momento, ele ia estar gargalhando de ver alguém discutindo uma coisa, quando na verdade ele entortou a discussão, né, propositalmente. E aí tá aí tá a genialidade dele, né? E é brasileiro, né? Esse país lindo, por isso que esses caras inspiram. Pois é, e tem coisas do arco da velha aí. Deixa eu trocar uma ideia com você com respeito a acho que é um daqueles grandes momentos aí da tua carreira aí, que foi quando você foi no programa do Jô, né? Sim. Você é um dos raríssimos caras que ficou no programa do Jô 3 blocos. Eu fiquei o equivalente a 3 blocos, 38 minutos. Foi 3 blocos lá. E me parece que não era pra ser isso, né? Não era. E acabou 15 ficando minutos. Bom, eu também fui no Jô. Fui chamado no Jô. Foi um desastre. A minha entrevista com ele foi péssima, cara. Foi uma das piores experiências da minha vida, a ponto de eu levantar e não dizer tchau pra ele. Eu levantei e saí de lá puto da vida, né? Porque foi uma puxada de tapete atrás da outra lá. Depois encontrei gente que trabalhou com ele no programa dele, os caras me explicaram qual era a jogada lá, né? Porque a turma não sabe, mas na época lá aquela apresentação que ele fazia, você não estava lá na hora da apresentação, então eu não vi ele me apresentar. E eu fui lá como escritor, ele me apresentou como palestrante. E eu sei que toda vez que ele pegava um palestrante, ele destroçava o cara, porque ele já começava com piadinha, né? E eu chego lá com o coração aberto de escritor, o assistente dele lá troca os livros, eu vou para falar do Brasileiro Pocotó e ele põe em pé o meu Everest. E eu chego lá, Jô, tá errado aquilo lá. E aí eu Jô, como tá errado? Eu falo, não é aquele livro, é esse livro aqui. É outro livro aqui. Como outro livro aqui? E por que você trouxe esse outro aí? E eu falo, não, eu trouxe porque você vai me perguntar como tudo começou e eu vou mostrar isso aqui. Quem disse que eu vou perguntar? Tudo começou. Aí, bicho, começa. E dali pra frente, cara, o cara me puxa o tapete o tempo inteirinho tentando me derrubar. Ou seja, foi muito ruim, foi péssimo aquilo. Eu não consigo assistir aquilo lá de vergonha que eu passo tanta coisa tinha para dar e acabou que não deu nada lá. E você foi o contrário, você sentou lá e virou. E eu me lembro de ter visto alguma vez, acho que você escreveu a respeito, ou comentou, ou fez um vídeo, não me lembro o que foi, que você comentou a tua estratégia para ir no Jô, que foi, eu vou antes de estudar. Me conta isso, como é que foi, o que aconteceu? Na verdade, as pessoas perguntaram assim para mim. Primeiro perguntaram como eu cheguei lá. Eu fui convidado. Muita gente disse na rede social. Olha que coisa engraçada antes disso. Na minha cidade, quando eu recebi o convite, eu recebi um convite, eu não paguei para ir ao programa. E eu postei na época na rede social, disse, eu fui convidado para fazer um programa no Facebook, para ser esse meu convite e tal, não sei o quê. Primeiro comentário embaixo. Mais um maringaense que vai envergonhar a nossa cidade em nível nacional. Primeiro comentário. Uhum. Olha que coisa inspiradora, não é? Primeira coisa que o cara fez foi isso. Bom, mas aí me disseram, o cara te chamou para falar de Machado de Assis. Você vai moer Machado de Assis daqui até lá? Eu falei, não, eu vou moer o Jô. O que eu fiz? Entrei no YouTube e comecei a estudar o programa dele. Qual era o comportamento dele nos programas? Porque, na verdade, o meu embate não era com o Machado. Machado eu ensinei minha vida inteira, já sabia. O que ele podia perguntar de tão, assim, não é, diferente que já não tenha. Não é? Não inventar um outro Machado. Não vamos falar de mecânica quântica, tá falando de Machado de Assis, não é? E aí o que acontece e o que eu fiz foi estudar como é que ele reagia às coisas. E fui meio que antecipando qualquer tipo de comentário que ele pudesse fazer. Eu estou acostumado com televisão, estou acostumado com câmera, estou acostumado com tudo isso. Então o que eu fiz foi, na verdade, estudar o que o Jô poderia perguntar e não o que eu efetivamente ia ter de responder. Eu acho que essa foi a grande estratégia e, na verdade, ela deu certo. Né? Essas coisas foram pensadas. Né? Até a ideia de brincar com a água e tal, não sei o que, eu já tinha visto. Né? Isso tudo foi pensado antes, não foi? E como ele tem um prompter bem grande ali na frente, eu conseguia ver antecipadamente o que viria para mim. Então eu cuidava de olhar o prompter e ver o que vinha por ali. Mas eu senti que logo no começo, por alguma razão, ele estava assim de coração aberto, ao contrário do que aconteceu. Ele estava de coração aberto. Eu vi que ele não... Porque ele fez uma brincadeira comigo que eu ouço desde sempre. Né? E eu acho que aquilo, na verdade, ajudou. Não é? Porque desde sempre as pessoas perguntam como é que fala o meu nome. Né? As pessoas sempre falam, porque meu nome é Nailor, me parece um nome óbvio. Assim, uma coisa fácil, N-A-I-L-O-R, Nailor. Mas as pessoas me chamam Naor, Nalor, Naor, Nabor, Nabucodonosor, Nicanor, ligo o ventilador, ai que calor. Então o que acontece é que eu, de um tempo pra cá, eu brincava com isso. O cara fala assim, como que é o seu nome? É Nailor, é Nailor?
Nailor, eu falo, gente, qualquer coisa terminada em ouro eu atendo. Pode falar, liga o ventilador, eu atendo. Ai, que calor, eu atendo. Oi, meu amor, eu atendo. Entende? E o que aconteceu? E assim, logo que eu chego, ele pergunta isso. Como pronuncia seu nome? Perfeito. Quer dizer, aquilo veio quicando. E aí pronto. Aí a gente começou, eu acho que ele gostou disso. E aí ele foi embora. E o que acontece é que eu tinha feito uma viagem, tá lá na minha biografia, que eu fiz mesmo quando eu tinha 19 anos. Eu saí de carona da minha cidade para ir até a Paraíba para conhecer a casa do Augusto dos Anjos, que é o meu poeta, que já falei aqui, meu poeta do coração, sempre foi, meu poeta preferido, não é? E aí o que acontece é que eu fui de carona, cara. Imagina, eu viajei 7 dias de carona de caminhão para ir à casa do Augusto dos Anjos. É uma coisa que um moleque não faz de 19 anos. Imagina um moleque, não sabe nem quem é o Augusto dos Anjos, quanto mais viajar de carona 7 dias para chegar à casa de um cara para ver um túmulo e voltar. E foi o que eu fiz, né? Nem um túmulo, porque ele não estava enterrado lá, né? Ele está enterrado em Minas Gerais. Mas eu fui até lá, depois fui a Minas Gerais. E por isso que no programa eu defendi a causa dele. Quando eu falei de Augusto dos Anjos, ele puxou o assunto. Pô, se eu conheço X de Machado de Assis, eu conheço 3X de Augusto dos Anjos. E aí a conversa entortou para Augusto dos Anjos. Mas eu não sabia que também que o tio avô dele, o Santos Neto, o Orris Soares, eu sabia que o Orris Soares é o grande amigo do Augusto dos Anjos, mas não sabia que era tio avô dele. Aí ele me conta, você percebe que as coisas foram casando. Sim. Quando ele falou, pô, quem foi meu tio avô, na hora eu falei, não acredito que o Orris Soares, seu tio avô. Ele falou, aí eu falei, eu vou te contar uma história então, que talvez você não saiba. E aí contei a história do Olavo Bilac com o tio avô dele e tal, não sei. E aquilo foi, sabe, parece que a conversa, tudo vai caindo no seu colo direitinho, foi assim. E aí o que acontece? Ele começou a fazer uma piada, pô, mas você veio aqui pra falar de Machado de Assis? E Augusto dos Anjos? Eu falei, depois a gente fala do Machado. E foi assim, porque eu sabia. A secretária me disse, se a sua entrevista for boa, o bloco do meio é neutro, ela disse. Sim. Ele dá ou não, dependendo de como fluir o primeiro bloco. Aí quando ela disse isso pra mim, eu falei, bom, eu quero o segundo bloco. E aí foi. O primeiro bloco já tinha dado 19 minutos. Mais que um bloco normal, que era de 15 minutos. E aí o que acontece? Com 19 minutos, ele foi indo e falava, e o Machado? Mas aí ele voltava pra piada. Porque começou a render. Mas e o Machado? Né? Eu falei, o Machado a gente fala depois, vamos terminar do Augusto dos Anjos, deixa eu terminar de contar essa história aqui. E ele, pá. E outra coisa que eu percebi, que ele gosta muito, e eu fiz isso, é pedir licença para falar de cada assunto. Eu percebi que em todos os programas, cada vez que uma pessoa dizia, eu posso falar, ele deixava. Se você entrasse falando, ele não deixava. Eu vou falar, não. Eu posso falar de uma? Claro, pode falar. Eu posso fazer não sei o que lá? Posso. Então, essa estratégia foi uma estratégia e funcionou. E ele me deu o segundo bloco. Bom, depois que eu fiz 19 minutos no primeiro bloco, falei, agora, para que é Machado mesmo? Para fazer mais 19 num outro assunto novo, seria mais fácil, e dito e feito, né? E foi que quando terminou o segundo bloco, ele pegou na minha mão, agradeceu e disse que se eu pudesse daria o programa, faria o programa todo, mas tem um outro convidado, não posso deixar de fazer. Mas foi um programa que teve 38 minutos comigo e 12 minutos com outro convidado, então eu assim, aquilo para mim foi uma honra, assim, uma coisa muito fantástica, porque de novo eu vou dizer, lá no começo eles perguntou qual é a sua especialidade. Se eu dissesse, se alguém perguntasse qual era, eu dizia, eu sou um construtor de raciocínio. E foi o que eu fiz. Eu fui lá exercitar a minha capacidade de improvisar à medida que as coisas foram acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Qual foi a consequência desse programa para você? Sim, 1 milhão de visualizações, né? 2 dias no top 5 do Twitter. E daí, claro, um convite de outra ordem, né? Eu conheci muitas empresas e muita gente veio. Não, sim, muita gente achou que eu tivesse começado a minha carreira de palestrante ali. Não, eu já estava bem avançado, não é? E o fato é que eu estava encerrando a minha carreira de professor, mas é óbvio que sempre dá um up. E continua sendo uma referência, né? Sempre posso dizer, alguém fala assim, eu te vi no jogo, eu vou a um lugar, o cara vai procurar meu nome, nunca viu, Nailor é um nome incomum. Então o cara procura Nailor e aparece lá Nailor no jogo e o cara vai ver. Sim. E daí o que acontece? Como a entrevista realmente foi uma entrevista legal, as pessoas já vão meio predispostas a gostar de mim. Então nesse sentido eu acho que facilitou bastante. Não me deu assim mais coisas do que eu já tinha. Eu falei sim para umas 10 grandes empresas que talvez eu não falasse. Mas eu não acredito que isso tenha mudado efetivamente a minha vida. Porque eu fui, falei, passou aquela febre e acabou. Entende? Sim, mas te deu um holofote ali. Sim, me deu, claro. Claro. De 100% do sucesso... Eu quero estressar um pouquinho essa história do jogo, porque eu vou olhar para isso como um projeto, como um processo. Vai ter um case que nós vamos estudar ali. Vamos lá. De 100% do sucesso dessa tua entrevista lá, quanto é sorte? Cara, uns 30%. Uns 30% é sorte. Uns 30% é sorte. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que 30% é a estratégia que eu criei e 40% é o conhecimento que eu tenho. Né, que eu estudei. Só o meu conhecimento não me seguraria lá.
tampouco só a estratégia, né? E a sorte deu assim o tempero, foi a cereja do bolo, que é a história dele puxar o assunto do Augusto dos Anjos, que eu não esperava, que é a história dele falar do avô, do tio avô, isso nada eu esperava, isso tudo foi a sorte, caiu no meu colo, não é? A sorte dele me perguntar que eu era conhecido como alguém que ensinava coisas difíceis de um jeito fácil, né? E na verdade eu fui professor a minha vida inteira, não é? Quando a menina me entrevistou, me pré-entrevistou, ela falou uma coisa assim, eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu preparei vários exemplos mentais na minha cabeça. Porque eu falei, eu vou dar um exemplo de língua, foi o que eu dei, um exemplo de latim. Mas eu pensei, puxa, e se eu terminar e falar assim, pá, mas funciona porque você é de língua. E se for de outra matéria? Ia acontecer exatamente o que eu imaginei. Eu terminei e falei, mas você é de língua, né? E se fosse outra matéria? Né? Matemática, por exemplo. E aí eu falei de Pitágoras. Mas isso já estava ensaiado na minha cabeça. Eu preparei um química, um biologia, um física, entende? Para dar um exemplo. Então, essas coisas, eu fui preparado para o que podia acontecer. Então, de novo aqui, se a gente está falando sobre estratégia, esteja preparado. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena, né? Se a oportunidade aparecer, é bom estar preparado para ela. Eu estava preparado. Você estudou o entrevistador para saber qual era a dinâmica dele. Sim. Você, de certa forma, antecipou algumas coisas que podiam ser perguntadas e que podiam acontecer ali. Sim. E chegou na hora. Porque é o seguinte... você tem controle total sobre o conhecimento que você tem. Sim. Né? Sim. Você tem controle total sobre a estratégia que você monta. Sim. Mas você não tem nenhum controle sobre a sorte. Claro que não. Sobre não tem. A reação dele à sorte, você não tem nenhum. Exatamente. Né? Isso, tanto que aconteceu. À medida que eu fui percebendo, eu fui caminhando naquela direção. Fortalecendo a estratégia que eu tinha. Como ela foi funcionando, fortalecendo. Mas claro que eu contribuí com ele, porque o resto é o que ele ia fazer. Sim. E como o programa é dele, e isso foi divertido. Antes de eu entrar para ser a entrevista, a menina pegou no meu braço e disse, não se esqueça, o programa é dele. Isso foi dito textualmente para mim, ou seja, não tente enfrentar, né, não tente encostar ele na parede que ele vai quebrar você. Isso foi dito para mim e eu entendi claramente. Quando ela pegou no meu braço e disse, não se esqueça que o programa é dele, falei, já está entendido. Né? Uma que eu não sou de confrontar mesmo. Né? Eu não sou um sujeito que... Eu vou para o confronto se o confronto me chama. Não é verdade? Mas eu não sou um sujeito que sai de casa para brigar com ninguém. Eu nunca briguei com ninguém. Né? Então eu não saio de casa para brigar, assim, pra trocar murro e tal, nada disso. Eu nunca fui essa pessoa belicosa, assim. Se o confronto me chama e vale a pena, eu entro no confronto. Caso contrário, eu passo ao largo e tal. Eu não sou aquele cara que vê gente brigando na rua e para ver a briga, para ver um acidente. Eu não sou essa pessoa, não. Né? Agora, foi assim, a sorte, contei com a sorte, sim. Conto com a sorte até hoje. Meu amigo, parabéns. O que você fez lá foi realmente de tirar o chapéu, né? Você hoje está trabalhando, então, como consultor, é consultor, dá para chamar de consultor? Eu acho que eu sou conselheiro profissional, é o que eu trabalho, tanto que no meu contrato sempre vem escrito conselheiro, por isso que eu digo que eu sou mentor, na verdade. Eu ajudo a estruturar vários segmentos de uma empresa. Você é pago para dar palpite, é isso? Eu pago para dar palpite, que coisa mais gostosa. Eu adoro me dar palpite, e as pessoas me pagam para dar palpite, e essa é a verdade, eu sou um palpiteiro profissional. Eu sempre digo que se meu conselho serve para alguma coisa, não serve eu não sei, mas as pessoas pagam, e eu fico muito feliz. Por isso, não é verdade? Eu fico muito feliz, eu sou pago para dar conselho para as pessoas. E você sabe que é uma coisa tão interessante que a vida é assim, né? À medida que você vai fazendo uma coisa bem feita, as pessoas vão falando. E não tem propaganda melhor de quando alguém fala para você, fala, ó, esse cara trabalha para mim e o que ele faz aqui dentro realmente funciona, ele tem estratégias interessantes. E quando eu comecei a trabalhar na minha empresa mais recente agora, né, que é esse que eu estou ajudando a construir agora, eles disseram, o que você vai fazer? Eu disse, eu não sei. Mas você não tem? Não tenho plano nenhum. O plano vai nascer à medida que vocês forem conversando comigo. E é verdade. Né? Eu sou franco desse ponto. À medida que a gente foi conversando, a gente foi construindo. Aí chegou um momento que eu disse, que história vocês querem contar? Qual que é a história dessa empresa? Ah, não tem. Então nós temos que contar uma história. Porque essa empresa vai ser a história que a gente contar. Eu sou um contador de histórias. Voltando lá no começo da nossa entrevista. E aí o que acontece é que eu ajudo as pessoas a contar a história delas. Porque às vezes você é uma pessoa boa. Né? Às vezes você tem coisas fantásticas, mas ninguém contou a sua história. E tem gente que é cretino, mas tem uma história contada por aí. E as pessoas gostam de histórias que são bem contadas. Na verdade, não importa se elas sejam verdadeiras ou mentirosas. Tanto que veja como biografia faz sucesso. Né? Biografia faz muito sucesso. Né? Aí o cara fala assim, não, essa biografia aqui é autorizada ou não autorizada. Não interessa, na verdade. Qualquer biografia autorizada ou não autorizada, parcialmente é mentirosa. Mesmo que seja autobiografia. É aquilo que o autor pensa que seja ele.
e não necessariamente é aquilo que foi efetivamente. A gente sempre vai contar aquilo que interessa pra gente. E nós queremos a jornada do herói, né? Sempre, né? A jornada do herói, é sempre a vida inteira atrás desse heroísmo, né? E você vê que as pessoas quando falam, as pessoas são espíritas, já reparou que o cara na encarnação passada, ele foi assim, imperador, rei, nunca vi um cara que foi assim, que você foi nada, foi mané, pedinte, não tem, né, cara? Todo mundo foi alguma coisa legal, não sei onde todo mundo acha tanta coisa legal pra ser, né? Não tô querendo criticar aqui o espiritismo, mas tô dizendo que é estranho que todo mundo só tenha sido alguma coisa legal. O que você foi? Fui mané, não tem um cara que foi mané, né? Você não dá mais aula hoje regularmente? Não, você faz aulas inaugurais e etc. Aulas e tal, magnas em faculdades. Você continua fazendo palestras? Bastante, Pelo Brasil afora. Sim. Qual é o tema? O que você fala? Comunicação com o cliente. Comunicação com o cliente e liderança são as coisas que eu mais falo. Né? Porque na verdade o que eu disse para você de novo, o meu negócio é construir raciocínio, né? Então as pessoas me dizem aquilo que elas fazem e eu ajudo a construir raciocínios para aquilo. Então eu estou vendendo um determinado produto, eu examino o produto com as pessoas e tal, e depois eu construo raciocínio de venda para aquele produto. Como é que o Cito aborda aquele? Como ele contorna um problema? Não é? Então é esse tipo de coisa, né? Como eu construo um raciocínio a partir de uma situação. Porque foi o que eu fiz a vida inteira. De novo eu volto a dizer, eu não sei se serve para alguma coisa disso. Tanto que quando eu fui para a Argentina, num encontro, uma vez, sei lá, 10 anos atrás, era um encontro de professores e disseram assim, ó, diga o seu nome, como a gente começou o programa aqui, diga o seu nome, o país de onde você veio e se defina com uma palavra, no lugar de perguntar a idade, se defina. Disse, ó, meu nome é Nailor, eu vim do Brasil, eu sou um inútil. Aí ficou aqui, imagina, um evento de professores, aí aquilo travou, né? O cara falou assim, como assim um inútil? Eu falei, um inútil, eu não sei fazer nada. Eu sei ler, escrever e falar só, mas eu não serve pra nada isso. Né? Aí uma professora falou assim, aí um professor, o que comandava o grupo, falou assim, então eu também sou um inútil. Falei, somos dois. Sim. Aí outra pessoa falou assim, então passando assim eu também sou. Falei, já é um pequeno sindicato de inúteis aqui. E é mais ou menos isso, quer dizer, o que eu não sei quanto serve aquilo que a gente faz, digo eu e isso é extensivo a você. Eu não sei porque você não consegue medir. Matematicamente, como você mede a influência do Luciano Pires sobre as pessoas? Não tem. Né? Você, no fundo, acredita que você está fazendo uma coisa legal. E eu sei que tá, porque eu sou um seguidor seu. Não é verdade? Eu já era seguidor seu antes da gente se conhecer pessoalmente. E o que acontece é, eu já vim aqui, comecei a nossa conversa elogiando os seus podcasts, tal, que são sempre bárbaros e que tem um frescor que é admirável para quem escreve sempre. Né? A tendência é a pessoa meio que se repetir. Agora a grande questão é, para que serve isso? Eu não sei. Como que eu mensuro? Como eu mensuro a sua influência sobre mim? Eu não sei. Entende? Eu sei que é boa, eu gosto de ler o texto, pô, coisa bacana e tal. E às vezes eu não concordo, né? E eu me lembro de um dia de eu ter publicado um texto e de repente um dia você falou assim pra mim, cara, eu fiz um podcast sobre um texto seu e fez mesmo um texto sobre o amor e tal, não sei das coisas. Mas eu nem escrevi o texto com essa intenção, tampouco que você fosse fazer, mas eu gostei de ver do jeito que a coisa foi colocada ali. Então isso é uma coisa legal. Assim como eu publiquei a crítica de um livro, eu li o livro de um amigo, publiquei a crítica no Facebook, e aí o cara leu e falou, cara, fantástica! Posso publicar essa revista numa revista especializada? Tira do Facebook. Eu tirei do Facebook. Ele falou, mas essa eu escrevi pro Facebook, cara, não tem assim muito pretensão. É fantástico! E aí de repente veio uma editora de uma revista de literatura, nossa, eu queria uma autorização sua para publicar, o próprio autor sugeriu que é a melhor crítica do... Eu falei, é? Não é verdade? E foi uma coisa super bacana. E aí, o texto é o Guairá, do Marco Aurélio Cremas, que é um grande amigo, professor da Unicamp, escreveu um livro bárbaro, mas um livro dificílimo. E eu escrevi um artigo, mas não tinha nenhuma pretensão de que esse artigo fosse publicado numa revista, nem nada disso. Era só a minha opinião sobre determinada coisa. E eu acho que isso que é muito legal, essa despretensão. Quanto disso é sorte? Eu não sei, cara, eu não sei dizer, entende? Tem um tanto de sorte, porque ele leu, não é verdade, não? Porque... Eu tô provocando você porque essa questão da... Quanto mais eu me aprofundo nas questões todas de gestão, que eu tenho lido de montão as coisas de empreendedorismo, etc. e tal, mais aparece o fator sorte, cara. E agora eu dei de cara, estou preparando um programa que eu vou botar no ar logo mais, onde eu pego um estudo que foi feito, se eu não me engano foi na Europa, acho que foi na Europa o estudo, onde os caras fizeram o impacto da sorte no sucesso das pessoas bem-sucedidas. E os caras fazem uma tremenda numa pesquisa mundial, assim, com milhares de caras bem-sucedidos, e chegam no final das contas e falam qual é o fator de sucesso. Número 1, sorte. O cara bem-sucedido não tem nada a ver com o preparo, foi sorte. Tem a ver. E aí os caras começam a tentar estimular, como é que eu faço para ajudar a sorte para que ela aconteça assim, né? Então, cara, é meio doido, né? Então, eu te contar uma coisa. Meu irmão, que você conheceu uma vez, o que está no jogo comigo, você conheceu um dia numa reunião, que a gente fez uma faculdade aí. Meu irmão foi um alto executivo da indústria farmacêutica, anos a fio, né? Foi, enfim, de vários, da Xê, da Farmácia, Cristália, vários, sempre diretor de marketing, vice-presidente, enfim.
E quando ele ia contratar alguém, ele mandava reunir os melhores currículos, passavam, eles reuniam tudo, o departamento dizia assim, ó, pega lá os 20 melhores e traz pra mim. Ele pegava os 20, eu vou te contar, isso é fato. Sim. Ele catava os 20 currículos e jogava pra cima. Sim. Eu só entrevisto o que caía na minha mesa. Sim. Né? Os que caíam no chão, ele não entrevistava. E alguém falava assim, mas não tem ciência nisso. Falou, pode não ter ciência, mas eu não quero azarado trabalhando comigo. O cara que não teve sorte de cair em cima da mesa, todos aqui são competentes. Mas pra trabalhar comigo, eu quero um cara que tenha sorte de ter caído em cima da mesa. Quem caiu no chão é porque é azarado não quer trabalhar comigo. Aí um dado pro seu genial, cara. Não há nada de ciência nisso, mas ele falou, funcionava. Não é verdade? Não, o cara que não caiu no chão, o cara que caiu no chão é porque é azarado, esse eu não quero do meu lado. Genial. Porque todos são competentes, mas eu preciso de alguém que seja competente mais alguma coisa. O cara teve sorte de cair na mesa. E é mais ou menos assim. Né? Tinha uma coisa meio louca. Meu caro, quem quiser tomar contato com o teu trabalho, quem quiser contratar, ler, encontrar, como é que faz? Como é que acha? Vamos Cara, lá. muito fácil. Meu nome é Nailor com I, né? O senhor pode procurar no Google, mas se é Nailor, @nailor.com.br. Fácil demais. Nailor.nailor.com.br. Você tem quantos livros editados 30. e publicados? 30 livros publicados. 30. 30. 8 DVDs e 2 audiolivros. Bom, tem material à vontade para quem bastante. Quiser. Não, tem sim. Se entrar, muita gente fala assim, mas onde eu encontro seu livro e tal, não sei o quê. Às vezes na livraria Curitiba, se tu entra e encontra, mas na estante virtual tem bastante. Eu às vezes entro na estante virtual, porque eu gosto muito de comprar no sebo. Sim. Eu entro na estante virtual para ver como eu ando cotado por ali. Eu acho interessante, às vezes, ver as minhas coisas e ver como elas são valorizadas ali. Eu já entrei lá, cara, e ali eu vivi uma coisa interessantíssima, que é os caras botando meus livros à venda lá, por tudo quanto é preço, e colocando como um atributo do livro autografado pelo autor. Isso, o meu também tem. Show. E aí você olha aquilo e fala, cara, pera um pouquinho, bicho. Um cara recebeu um livro que o autor pega e põe o nome dele. Caro Nailor, é um prazer estar com você, assinado Luciano Pires. E você entrega aquilo para um sebo. Isso. E não passa pela minha cara. Quando eu morrer, eu vou carregar no meu caixão os livros que eu recebi, autografados em meu nome. Eu jamais vou sessão da minha vender. biblioteca, só isso. Eu posso emprestar para alguém o livro, vou querer de volta. Agora, transformar aquilo numa mercadoria. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, os caras não dão o menor valor. E sabe o que é interessante? O cara não deu, mas o sebo deu. Sim. Aquilo agregou um valor. Exatamente. Não é verdade? Aquilo agregou um valor. Exatamente. E é muito interessante. Quer dizer, o cara viu um valor onde o sujeito que recebeu não viu. Isso contigo tem de monte, tá escrito lá, autografado. De monte autografado. Porque, claro, você vai dando palestra, quantos livros se você não vendeu em palestra que você não autografou, você não sabe quem é aquela pessoa, e também pouco importa. E a pessoa também não tá nem aí, né? Esse aqui tava lá na hora. O cara pegou e entregou e mandou, e o cara nem viu quem era, às vezes nunca abriu o livro. Porque uma coisa é o que no Brasil tem, né? Comprar livro é comprar livro. Ler livro é outra coisa, completamente diferente, né? E se o livro está autografado ou não, tanto faz. Às vezes é aquela pessoa que fala assim, autografa para um amigo. E durante muito tempo, muitas prefeituras me faziam assim, o cara, dia dos professores, o cara comprava uma palestra e mais um livro para cada professor, né? Com a condição de que eu enviasse os livros autografados. Às vezes o cara recebeu esse livro de presente da secretária de Educação, e isso não aconteceu comigo uma ou duas vezes. Aconteceu assim dezenas de vezes. Né? Então quantos livros, sei lá, 20 mil livros foram numa condição dessa natureza. Como vou saber quem é que recebeu? Né? E o que a pessoa fez com aquilo? Tanto que eu sempre brincava que meus livros, eles eram feitos num tamanho calculado matematicamente, de modo que 5 livros colocados um em cima do outro dá certinho um pé de sofá. Né? Então, no lugar de você colocar um tijolo, coloque 5 livros, que é pelo menos mais culto, né? Olha, o cara, no lugar de colocar um tijolo, colocar 5 livros do Nailor, legal. Esse é o Nailor. Olha, você que tá me ouvindo aí, cara, eu recomendo de montão, você tem que conhecer o trabalho do Nailor. Se você for lá, tem pra todo gosto, cara. Tem provocação, tem literatura, tem poesia, tem críticas generalizadas, é uma grande figura e fala do filho, e fala da vida, e fala de porradas de coisas lá. É muito rico o trabalho que o Nailor tem, tanto nas mídias sociais quanto no trabalho que ele faz como palestrante, como escritor e etc e tal, né? Sem contar que tem uma bagagem gigantesca aí, é um prazer imenso, cara, sentar para conversar contigo aí. Demorou, mas foi muito legal. Mas faz parte, né? Eu acho que a gente vai... Eu quero me aproximar mais, cara. Nós precisamos agitar e fazer mais coisas junto. Não, com certeza. Agora eu vou vir com São Paulo com mais frequência, com certeza a gente vai ter chance de falar mais. Dá pra dar um sambão aí. Exatamente. Cara, bem-vindo ao Leadercast, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu espero ter chance de show de bola. Encontrar muito contigo obrigado. Nas próximas. Vamos aí, tá bom? Abração. Obrigado, abraço. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br.
O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly/escolha inteligente. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.